Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. DC Kryptoniano. Capítulo 221. 2 semanas depois. Lara, antes conhecida por seu comportamento duro, resoluto e ousado, agora é gentil, cautelosa, acariciando delicadamente sua barriga linda, seus lábios curvados em um sorriso, seus olhos brilhando com amor maternal. Filho, você será a continuação de Krypton, a esperança da família nosso filho amado, ela disse suavemente, com os olhos cheios de amor maternal. Olhando para o ocupado Jor-El. Jor-El, ajustando o dispositivo de entrada genética, olhou para cima e viu o brilho maternal emanando de sua esposa. A mudança que uma mulher sofre por ter um filho é realmente milagrosa. No passado, Lara era feroz e forte, capaz de lutar com Faora, mas agora ela exalava um brilho suave, sorrindo e ocasionalmente pensando no futuro, cheia de expectativa. Mas no momento seguinte, ela se sentia triste por não poder acompanhar a criança, preocupada com a solidão da criança, com as emoções flutuando rapidamente. Sim, ele será uma criança da qual poderemos nos orgulhar. Jor-El se aproximou, sua grande mão apoiada na mão de Lara enquanto ela acariciava sua barriga, trocando um olhar com ela, sorrindo. Lara, por que você não descansa um pouco? Disse Jor-El depois de um momento. O rosto de Lara mostrou preocupação, seus longos cílios negros tremendo levemente, seus olhos estreitando-se levemente. Jor-El, por favor, proteja a nossa criança. Lara não pôde deixar de expressar suas preocupações. Jor-El assentiu afirmativamente, dando algum conforto a Lara, então segurou a parte de trás da cabeça dela, deitando-a na plataforma biogenética. Descanse um pouco, eu simulei isso milhares de vezes com o dispositivo de detecção, não haverá problemas, sua voz profunda a tranquilizou solenemente. Lara assentiu gentilmente, seus cílios tremendo, fechando os olhos, respirando lentamente, tentando entrar em um estado natural de sono. Mas em tais momentos como Lara, preocupada com a criança em sua barriga, poderia dormir naturalmente. A respiração controlável a impedia de dissipar os perigos da preocupação. Ela realmente queria se levantar imediatamente e dizer a Jor-El, a segurança do meu filho é mais importante que a de Krypton. Mas ela não podia. Já havia sido acordado com Jor-El que a responsabilidade de ser um kryptoniano de classe alta e a missão de dar continuidade aos ideais de Krypton estavam constantemente em suas mentes. Só que o embrião que acabará de nascer em sua barriga não abalou a determinação dela e de Jor-El de continuar os ideais de Krypton. Essa foi uma decisão que eles tomaram como um casal. Observando Lara incapaz de relaxar em sono natural, Jor-El ativou o gás hipnótico inofensivo para o feto em estágio embrionário. A névoa branca do gás hipnótico lentamente espirrou de ambos os lados do dispositivo biogenético, permitindo que a pele de Lara o absorvesse, seus membros relaxando. Seu rosto em paz enquanto ela caía em sono profundo. Jor-El olhou suavemente para Lara adormecida, seus olhos vendo sua bela barriga onde seu filho estava nascendo. Este foi o primeiro nascimento natural em Krypton desde a rejeição da reprodução natural. Meu filho, ele terá escolhas e direções infinitas, ele pode se tornar quem ele quiser ser, não preso por uma genética rígida. O coração de Jor-El estava cheio de esperança, seu olhar gradualmente se tornando firme. Na verdade, Krypton havia passado da reprodução natural para o estabelecimento de talentos genéticos há muito tempo, nutrindo crianças no útero biológico de Genesis Chambers. A reprodução natural tem muitos fatores incontroláveis. O feto no corpo da mãe, influenciado por informação genética, com quase 99% deles sendo crianças medíocres, comuns e de inteligência média. Como primeiro requisito do feto no corpo da mãe é a sobrevivência, competindo com a mãe por nutrientes para sobreviver, todo o resto vem em segundo lugar. Somente sobrevivendo à informação genética pode ter energia excedente para progredir em outros aspectos. A gravidez é uma guerra épica brutal de nutrição e crescimento genético-biológico. Do nível genético, está uma guerra cruel que pessoas comuns não conseguem enfrentar. Moralidade, amor maternal, nada disso se aplica à verdade nua e crua. Esta não é uma cena de amor maternal, mas uma luta de vida ou morte. A partir do momento em que o óvulo fertilizado quer se fixar na parede uterina, o corpo da mãe ativa seu sistema imunológico para tentar expulsar o óvulo fertilizado estranho. Diante do ataque do corpo da mãe, o embrião secreta um hormônio, a gonadotrofina coriônica, para suprimir a reação de rejeição dos linfócitos. Os linfócitos são os soldados que lutam contra infecções externas e monitoram as reações do corpo. Nesse momento, a mãe terá reações como vômitos, aumento da pressão arterial e batimentos cardíacos acelerados. Desde o início, a guerra entre a mãe e o bebê começou. Se o corpo da mãe tiver sucesso, se o sistema imunológico da mãe dominar o embrião, então ocorrerá um aborto imunológico, e o embrião será expulso do corpo. A menos que seja uma família rica que possa suplementar o bebê com uma grande quantidade de nutrientes, permitindo que o bebê sobreviva confortavelmente e tenha força extra para melhorar e destacar outras informações genéticas, caso contrário. A maioria dos bebês comuns nascem com a sobrevivência como condição principal. Estar vivo é seu talento, e outros aspectos, incluindo aparência, aptidão física, membros e outras partes inatas, são apenas comuns. É por isso que algumas mulheres grávidas que são claramente magras a ponto de não terem forma, têm fetos gordinhos dentro delas. Então a rejeição da reprodução natural em Krypton tem essa razão. Há muitos fatores desconhecidos que levam ao desenvolvimento ruim dos talentos adquiridos do bebê, em termos do grau de talento genético controlável. A compilação genética de Krypton pode garantir totalmente que cada bebê se desenvolva de forma saudável após o nascimento e cresça em direção ao talento designado, com habilidades extraordinárias.
A reprodução natural em Krypton é um crime grave contra a segurança das gerações futuras, sufocando os talentos inatos dos descendentes e levando as gerações futuras para direções desconhecidas. Esta é uma civilização biotecnológica, e a escolha ideal é feita na medida da compilação genética de talentos. Portanto, a rejeição da reprodução natural em Krypton, a prevenção da reprodução natural e a condenação da reprodução natural como um crime grave são razoáveis e extremamente justificadas. Quanto ao fato de que, no final, certos talentos são controlados pela classe alta, formando uma situação em que a classe alta é dominante e ocorre a estratificação de classe social, isso é uma mudança na natureza kryptoniana. Ao ver sua esposa adormecer, Jor-El pegou o Codex e o colocou acima do abdômen de Lara. O Códice da Vida parece cheio de vitalidade, mas, na verdade, seu formato é como a metade frontal de um crânio escavado por antigos habitantes de cavernas, com um tom dourado escuro, e todos os genes de Krypton se originam dele. Hel certa vez suspeitou que o Codex era um cadáver, suspeitando que era o cadáver do deus de Krypton, Hal. É altamente provável que o povo de Krypton tenha usado o cadáver de Hal para criar os poderosos kryptonianos, capazes de travar guerras interestelares. Pode ter sido nos tempos cósmicos antigos que eles usaram excessivamente o cadáver de Hal para criar kryptonianos de forma louca, tanto que hoje ele foi reduzido a apenas a metade frontal de um crânio, conhecido pelos kryptonianos contemporâneos como Codex. Mas a informação genética armazenada no Codex é de fato uma ferramenta. Até agora, Hal não tem certeza se é como ele especulou. Ele olhou de cima, observando Jor-El ativar cuidadosamente o dispositivo e transmitir a informação genética do Codex para o bebê de Lara dentro do corpo dela. Capítulo 222. O Códex dourado escuro em forma de crânio, sob a manipulação do instrumento genético de Jor-El, emitiu um brilho deslumbrante, penetrando no feto dentro da barriga de Lara. Esta foi uma operação de compilação e compilação genética muito segura. Além da quantidade enorme, todos os genes do Códex foram transmitidos para o embrião fetal de Lara, desenvolvendo-se e crescendo junto com o feto. Depois de um longo tempo, Jor-El olhou de soslaio para os dados, seus olhos doloridos de tanto encarar, mas viu que todos os dados estavam normais. O embrião e os genes transferidos começaram a se entrelaçar e combinar, finalmente permitindo que ele respirasse aliviado. Ele conseguiu, como ele deveria. Hel observou tudo isso silenciosamente, como se estivesse supervisionando o processo como uma divindade, observando a mentalidade do casal. Se houvesse algum sentimento em assistir ao crescimento do filho desde a concepção, Hel não sentia muito. Não havia emoção avassaladora, nenhuma alegria em ver a criança crescer, ou amor paterno emergente. Não é que faltasse emoção a Hel. É que por meio de sua pesquisa em biologia kryptoniana, ele estudou muitos processos semelhantes de nascimento, desde a concepção até a vida completa. Embora isso envolvesse seu próprio esperma, ainda era um experimento, desprovido de qualquer sentimento paternal. Em vez disso, a iminente explosão de Krypton com o nascimento desta criança repercutiria ainda mais nele. Vendo as ações seguras de Jor-El, Hel desviou o olhar da família, olhando para as montanhas distantes e as terras do Krypton gelado. Por que Krypton explodiria? Hel no céu, imprensado entre dimensões, sua figura alta e robusta era etérea, com um manto negro ondulando atrás dele como ondas. Seus olhos carregavam uma sensação de confusão e peso enquanto ele começava a descer seu corpo, seus pés tocando o chão de Krypton, caminhando sobre o que antes era Krypton. O pequeno Hel detectou a segurança do núcleo de Krypton, deixando o Hel desconfortável. Como Krypton poderia estar seguro? O núcleo de Krypton, considerado instável por Hel, deveria explodir no momento do nascimento do Superman, destruindo Krypton. E agora, o núcleo de Krypton estava seguro. Por que isso aconteceu? Hel esgotou toda a sua visão microscópica, visão penetrante, e o que ele viu foi mais preciso e extenso do que o pequeno Hel detectou. Mas este era inteiramente um estado de um planeta pronto para entrar em seu estágio de meia-idade. Foi previsto que ele entraria gradualmente no estágio de extinção interna após 1,7 bilhão de anos, e então entraria oficialmente no estágio de colapso final após outros 8,6 bilhões de anos. Então, o que aconteceu com Krypton que de repente fez com que este planeta estável e pacífico explodisse? Um mês depois que o Superman se tornou um embrião, Jor-El estava transmitindo o Codex, fabricando a nave espacial. Hel andou pelo chão de Krypton, pretendendo descobrir o motivo da explosão de Krypton. Este planeta era aquele pelo qual ele havia lutado tanto, aquele que ele queria salvar. Neste momento, ele podia aceitar a destruição deste planeta, mas ele ainda queria saber o que havia causado a explosão de um planeta tão estável e massivo. 2 meses depois que o Superman se tornou um embrião, Jor-El estava transmitindo o Codex, fabricando a nave espacial. Hel passou pelas quedas d'água de lava iluminadas pelo sol na superfície de Krypton, vendo a lava caindo como cachoeiras ardente e quente, mergulhando fundo nas estruturas subjacentes das quedas d'água de lava externas. Ele também pisou nos picos gelados, varrido pelo vento frio cortante como lâminas de gelo, olhando ao redor e vendo apenas tempestades nebulosas e pontas de gelo atingindo incessantemente seu peito. 3 meses depois que Superman se tornou um embrião, Jor-El estava transmitindo o Codex, escondendo a barriga de Lara, encontrando o motor de antimatéria. Caminhando perplexo no deserto gelado fustigado pelo vento e pela neve, Hel demonstrou profunda perplexidade. Krypton não há nada de errado. Hel não usou apenas visão penetrante, visão microscópica, visão do espectro eletromagnético infravermelho, etc., para observar as mudanças em Krypton. Ele também usou seus pés para medir a terra de Krypton e suas mãos para tocar as partículas e gases de Krypton. Mas cada momento sutil que ele experimentou pessoalmente estava lhe dizendo que Krypton estava bem. 4 meses depois que Superman se tornou um embrião, Jor-El terminou de transmitir o Codex, ocultando a condição da grande barriga de Lara, e estava no processo de modificar a nave espacial.
É uma força externa? No deserto gelado, veias saltaram nos contornos dos olhos de Hel enquanto ele ativava os olhos de aumento celestiais. A visão penetrante e a visão de longo alcance para olhar além de Krypton para as estrelas. Já que Krypton em si estava ileso, deve ter sido uma força externa que afetou Krypton, levando a sua explosão e destruição. Hel sabia que havia duas teorias sobre a explosão de Krypton. Neste evento, alguns acreditavam que o núcleo kryptoniano tinha um problema e explodiu, e alguns acreditam que Brainiac orquestrou tudo por trás, detonando o núcleo e destruindo Krypton. Hel, com a cabeça erguida no deserto gelado, começou a vasculhar cada lugar peculiar num raio de 50 anos-luz, tentando encontrar Brainiac. Sem nenhum acidente, Brainiac deveria ter chegado perto de Krypton, descoberto-o e desejado capturar a cidade de Kandor, levando à detonação de Krypton. Hel encontrou Brainiac 7, que engarrafou a cidade de Kandor, nas ruínas de Krypton após sua explosão. Com base no horário de nascimento do Superman, Brainiac 7 já deveria ter chegado perto de Krypton. 5 meses depois que o Superman se tornou um embrião, Jor-El ainda estava modificando a nave espacial. Hel examinou o espaço. 6 meses depois que o Superman se tornou um embrião, Jor-El ainda estava modificando a nave espacial. Hel examinou o espaço, mas não encontrou sinal de Brainiac 7. Ele começou a se sentir confuso. Com base em sua experiência, o nível tecnológico de Brainiac 7 não deveria estar além de sua detecção. Para onde ele poderia ter ido? 7 meses depois que o Superman se tornou um embrião, Jor-El ainda estava modificando a nave espacial. Hel estava vasculhando o espaço há 3 meses, examinando meticulosamente cada meteorito, e confirmou que Brainiac 7 não estava escondido entre eles. Seu coração ficou pesado. Ele veio às ruínas de Krypton somente após ver a luz da explosão? 8 meses depois que o Superman se tornou um embrião, Jor-El estava dando os retoques finais na nave espacial. Hel parou de procurar por Brainiac 7, sua expressão mudando constantemente enquanto ele flutuava na atmosfera de Krypton, observando o planeta claramente dividido de gelo e fogo, relutante em acreditar em suas especulações. 9 meses depois que o Superman se tornou um embrião, Jor-El completou a nave espacial. Hel ainda olhava para Krypton como se fosse um deus, lembrando-se de todos os esforços que havia feito no passado. 10 meses depois que o Superman se tornou um embrião, com o choro do recém-nascido ecoando. Haha, na atmosfera de Krypton, sua figura negra estava de pé, seus olhos rindo de dor, sua capa preta tremulando violentamente. Hel riu com angústia nos olhos, acima da atmosfera, sua grande mão cerrada, e o núcleo de Krypton foi dilacerado, começando a entrar em erupção instável, com colunas de lava perfurando a superfície. Certa vez, tentei virar o jogo em Krypton, construir um exército revolucionário em Krypton, e queria salvar Krypton com meu sangue, suor e lágrimas. Eu também queria clonar os oficiais de alto escalão, mudar as regras, me tornar o deus e dominar Krypton. No passado, tentei salvar Krypton. Agora eu sou o pecado original. Krypton começou a explodir. Capítulo 223. As placas continentais kryptonianas foram dilaceradas por forças gravitacionais irregulares do núcleo, e a lava irrompeu violentamente da camada de transição do núcleo, não mais mantida firmemente pela gravidade de Krypton. A atmosfera kryptoniana tornou-se caótica, a radiação cósmica penetrou em Krypton, e a superfície se abriu em centenas de milhares de metros de cânions, de onde jorrava lava incandescente. Colunas gigantes de lava derretida irromperam no céu, cidades foram destruídas diretamente, magma foi expelido por toda parte. Os dispositivos de estabilidade que existiam no solo não tiveram efeito, até mesmo as massas de terra foram destruídas, colidiram e se revoltaram. Como um cilindro de gás inchando em uma forma esférica, prestes a explodir, aterrorizando qualquer um que ousasse olhar para ele. Lara, coloque Cal na nave espacial. Jor-El sentiu o tremor contínuo sob seus pés e correu apressadamente para o telhado com sua esposa, abrindo a nave espacial escondida com um motor de antimatéria. Como esperado pelos seus próprios resultados de detecção, o núcleo de Krypton realmente tinha um problema e estava em processo de destruição, e essa destruição foi rápida. Ele é meu filho, não suporto deixá-lo. Lara segurou Cal, cujos olhos eram tão azuis e lindos quanto um lago, firmemente em seus braços. A criança herdou seus olhos, tão lindos quanto um lago. Lara segurou Cal com força, pressionou carinhosamente seu rosto contra o rostinho delicado dele e, relutantemente, o colocou na cabine da nave espacial. Não se preocupe, ele irá para aquele planeta, se aquecerá sob um sol amarelo, se tornará um grande kryptoniano. Estabelecerá Krypton e continuará a civilização de Krypton. Jor-El foi até Lara, confortando-a colocando a mão em seu ombro. Não me importa se ele se tornará um grande homem ou não, só espero que Cal cresça bem. Ele é apenas um bebê agora, tão jovem. Lara se encostou no peito de Jor-El, chorando amargamente e relutante em se separar de Cal, mas com medo de cobrir o rosto e chorar, com medo de perder um vislumbre de Cal. Lágrimas grandes como feijões escorrendo por suas bochechas, seus dedos ficando brancos enquanto ela os apertava com força na frente do peito. Jor-El cerrou os dentes e ativou a nave espacial. Aos olhos deles, a nave espacial com um motor de antimatéria acendeu lentamente, voando em direção à atmosfera kryptoniana em meio ao magma que rompeu da superfície, desaparecendo de vista. Após a risada dolorosa de Hel, suas emoções rapidamente retornaram ao normal, seu rosto inexpressivo, silencioso, seu olhar ligeiramente vazio enquanto observava o Superman voar em direção à Terra. O destino parecia uma rede de pesca. Quando você é maior, precisa sacrificar algumas coisas para passar pela malha, como gentileza, paixão, justiça e impulsos ideais passados. Mas no final das contas, o que você abraça nunca é o que você esperava. Superman se tornaria filho de Hel, um sujeito de teste.
Estrondo. As colunas de lava irromperam no céu, engolindo Jor-El e sua esposa. À distância, uma nave espacial em fuga saiu da cidade de Kandor. Era a nave de Kara, girando enquanto voava em direção ao espaço sideral. Imediatamente, um enorme escudo da cidade se iluminou ao redor da cidade de Kandor. O escudo da cidade, criado pelo irmão de Jor-El, Zor-El, envolvia firmemente toda a cidade de Kandor. Toda a cidade de Kandor estava à beira do colapso, como um pequeno barco no oceano de Krypton, balançando constantemente. Eventualmente foi atingida pelo magma em erupção no subsolo, e a cidade inteira foi jogada para fora do alcance gravitacional de Krypton, deixando a atmosfera kryptoniana voando para o espaço sideral. Não, salve-me, ajude-me. Ai, mãe, onde você está? Estou com tanto medo. Por que Krypton foi destruído de repente? Eu não quero morrer, não, 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 não. Segure minha mão, não seja jogado fora. Segure-se no pilar, a cidade de Kandor tem um escudo, ficaremos bem. Protejam-me, bando de idiotas de classe baixa. Fique longe de mim. Enquanto a cidade de Kandor passava, Hel viu os rostos aterrorizados de muitos moradores da cidade de Kandor. Alguns gritavam de terror, alguns tentavam desesperadamente se salvar, alguns tentavam ajudar seus companheiros kryptonianos, enquanto outros permaneciam indiferentes. Enquanto o caos se instalava na cidade de Kandor, todos eram jogados de um lado para o outro como se estivessem em um moedor de carne, incapazes de dizer qualquer coisa. Naquele momento todos eram iguais. A atração gravitacional de Krypton falhou. O planeta inteiro começou a rachar, as placas continentais kryptonianas voltadas para o Sol já estavam se partindo. Sem a restrição gravitacional de Krypton, rochas massivas e fragmentos de cidades foram lançados por Krypton. Fendas glaciais se abriram na parte de trás, então se desprenderam de Krypton e foram lançadas no espaço sideral, transformando-se em vários meteoroides glaciais enormes se dispersando no vazio. Alguns kryptonianos de classe alta embarcaram em navios ou fortalezas temporárias, atrasando sua morte. Outros, ejetados para o espaço sideral pela convulsão de Krypton, ainda se agarravam à vida com os corpos congelados, os olhos injetados de sangue, morrendo de horror. Certa vez, Hel viu 2 oficiais militares, um superior e um subordinado, em uma pequena nave espacial, recorrendo ao canibalismo quando seus suprimentos acabaram. Agora, ele viu os mesmos 2 indivíduos, ainda não levados a tais extremos, fugindo para o espaço. No final das contas, eles não conseguiram escapar do conflito sobre recursos cada vez menores. O núcleo de Krypton entrou em colapso, desencadeando uma reação massiva de partículas de imensa energia, dando início à destruição violenta de um planeta que estava encolhendo. De repente, tudo pareceu parar, como se o tempo tivesse congelado. Então, uma explosão violenta irrompeu do núcleo de Krypton, liberando raios gama e outras energias de radiação massivas, explodindo para fora. A explosão espalhou todas as rochas e solos vulneráveis, formando enormes fluxos de radiação caótica nas proximidades. Várias radiações caóticas como raios gama, raios alfa e beta, continuaram a se entrelaçar e emitir, eventualmente formando aglomerados de nebulosas massivas, tornando-se uma nebulosa de radiação cósmica imensamente grande. Todos os materiais sobreviventes da explosão em Krypton foram violentamente atirados e ejetados para o espaço. A figura transparente de Hel flutuou para longe do aglomerado de radiação de alta energia, sua capa preta ondulando no céu estrelado, refletindo as emoções turbulentas, porém reprimidas, dentro de seu coração. Por fim, ele deu uma última olhada no Krypton explodido, agora uma enorme nebulosa de radiação, examinando todos os vários materiais ejetados como um anel gigante ao seu redor. Hel se virou, estendendo a mão esquerda para o espaço e puxando o Flash. O semiconsciente Flash foi puxado para fora por Hel, acordando para ver o Krypton pós-explosão, atordoado, murmurando em descrença. Você está repetindo o passado, criando a mesma cena. Não, você não vai conseguir. Você não pode completar o loop. Imperador de Krypton, a partir do momento em que você chegou nesta linha do tempo, você estava acabado, murmurou Flash, seu rosto um sorriso cansado. Nesta batalha, não houve vencedores. Todos foram derrotados por um único golpe de Hel, Batman, Luthor, Adão Negro mortos, Flash capturado. E Hel, preso nessa linha do tempo, incapaz de sair. Hel olhou para o Flash, carregando-o, voando na direção da nave espacial do jovem Hel. A explosão de Krypton é apenas o começo. Capítulo 224. Na vasta extensão do espaço, a nave espacial de pesquisa e exploração Krypton flutuava sozinha. Hel, carregando o Flash, abriu uma passagem de ônibus espacial, atravessando distante, dezenas de anos-luz de distância, para encontrar a nave espacial de pesquisa e exploração de Krypton, entrando na câmara criogênica, retornando ao início do primeiro ato. Dentro da câmara criogênica da nave espacial. Pai, é você? O pequeno Hel emergiu do criopod, uma figura alta saindo da névoa congelada. Ele era alto, com membros poderosos, sua pele firme contra sua estrutura muscular, delineando um físico masculino perfeito exalando testosterona. Com uma mistura de alegria e confusão nos olhos, ele perguntou: Pai, você me despertou agora. Conseguimos? O Flash sentiu seu corpo se recuperando gradualmente, seus músculos não mais doendo pelas restrições de Hel. Ele estava gradualmente se libertando das algemas impostas a ele por Hel. O coração do Flash afundou, incerto sobre o que Hel pretendia fazer. Olhando para Little Hel, ele imediatamente percebeu que essa era uma tentativa de Hel de criar um loop fechado, fazendo Little Hel reviver suas experiências. Mas reviver o passado não significava necessariamente encerrar o assunto. Mesmo que você faça tudo se repetir, mesmo que você reviva o passado perfeitamente, isso não formará um ciclo fechado, disse o Flash com um olhar penetrante. Se ele não estivesse na dimensão espacial intermediária de Hel, incapaz de tocar em qualquer coisa relacionada ao pequeno Hel,
O Flash realmente queria aparecer e interromper o passado reconstruído criado por Hal. Embora não conseguisse formar um loop fechado, o Flash ainda estava inquieto. Na sua opinião, completar o ciclo fechado é a única maneira de retornar ao meu futuro? A expressão de Hal permaneceu calma, observando seu eu passado confrontar Jor-El naquele momento. Especialmente no momento em que ele destruiu Krypton com suas próprias mãos. Vendo esse momento novamente, ele de repente sentiu o que realmente significa a impermanência dos assuntos mundanos. Isso é chamado de impermanência dos assuntos mundanos. O eu que sempre quis salvar Krypton é o verdadeiro culpado por trás de sua destruição. É como se tudo que ele fez em metade da vida estivesse sendo ridicularizado pelo destino. Mas Hal não culpará os outros. Naquela época, querer salvar Krypton era algo verdadeiramente sincero, apaixonado e um amor por Krypton, o segundo lar. Agora que ele é quem está destruindo Krypton, ele não hesitará. Em cada estágio do crescimento de uma pessoa, sempre há pensamentos e ações típicas daquele estágio. Contanto que não haja arrependimento nas escolhas de cada estágio, está tudo bem. Embora as emoções de Hal sejam complexas e desconfortáveis, ele as entende muito claramente e não nega o fato de que ele é o pecado original. Krypton deve ser destruído, seja por autodestruição, Brainiac, ou por suas próprias mãos. Se não houver ninguém de fora, ele mesmo fará isso. Ele pode suportar a destruição do que ele sinceramente queria salvar em sua juventude e seus ideais. Ele não busca mudar o passado porque sempre esteve centrado no presente e olhando para o futuro. Hal segue os passos de Little Hal e com Flash, eles chegam à sala de controle, vendo Little Hal sentado naquele assento de aço, enfrentando Jor-El. O Flash permanece calmo, ocasionalmente lançando olhares desconfiados para o lado de Hal. Ele só consegue seguir passivamente os passos de Hal sob o controle espacial de Hal e diz: não há outra maneira, não alimente nenhuma ilusão. Imperador de Krypton, você está destinado a não conseguir escapar de mim nesta linha do tempo. É mesmo? Vamos assistir. Hal sorri levemente, olhando para o Flash antes de virar a cabeça para continuar observando o progresso do pequeno Hal e Jor-El. O Flash sente como se estivesse sendo perfurado pelo olhar de Hal por todo o seu corpo, sentindo-se desconfortável por todo o corpo, e franze a testa com força. Relutantemente, ele observa o pequeno Hal com Hal. Haha, eu venci, Jor-El. O Flash não consegue deixar de admitir que o confronto e a cautela entre Little Hal e Jor-El, e os movimentos ocultos que eles deixaram para trás, são brilhantes o suficiente para fazer um grande filme de conspiração. Principalmente quando ele vê Little Hal vomitar algo à força para evitar ser detectado pela reação da chave de metal. Engolindo o estômago de um polvo-rei em seu próprio estômago, o Flash não consegue deixar de se maravilhar com os cálculos astutos de Little Hal. Isso também é algo que Hal já experimentou antes. No espaço profundo, no fim de sua corda, ele lutou contra a mira de Jor-El e garantiu uma tábua de salvação. O Flash olhou discretamente para Hal, nunca imaginando que esse Imperador Krypton passaria por momentos tão difíceis. Abandonado no espaço profundo aguardando a morte no passado. Zero formátil. O pequeno Hal ordenou impiedosamente, formatando a projeção de Jor-El sem nenhuma piedade. Abra o mapa estelar e calcule a distância até o planeta mais próximo. Quanto tempo a energia do motor do núcleo de cristal pode durar? Quão longe está da Terra? O pequeno Hal continuou fazendo perguntas e dando ordens uma após a outra. Nesse momento, o Flash sentiu um arrepio percorrer sua espinha e seus cabelos ficaram em pé. Acontece que mesmo neste momento mais difícil, o Imperador Krypton há muito tempo tinha seus olhos voltados para a Terra. Ele não desistiu da Terra, mesmo que ela estivesse a 2.940.000 anos-luz de distância em distância interestelar. O que há de tão especial na Terra? O que vale a pena cruzar 2.940.000 anos-luz de distância interestelar para chegar a um planeta tão remoto e insignificante? O Flash não conseguiu deixar de perguntar, mas Hal parecia estar focado no pequeno Hal, ignorando-o completamente, até que o pequeno Hal se levantou do assento de aço e os olhos de Hal brilharam. Desligue todos os sistemas de suporte de vida, deixando apenas o suporte básico de vida na sala de meditação. O pequeno Hal se levantou do assento de aço e foi em direção à sala de meditação, preparando-se para abrir um vórtice para viajar para outro mundo, onde poderia aproveitar o sol. Os preparativos estão em andamento, disse Hal, olhando para o Flash com um leve sorriso. Seguindo atrás do pequeno Hal, Hal foi para a sala de meditação, controlando o espaço para manter o Flash sempre ao seu lado. O Flash sentiu um arrepio na espinha ao ver o sorriso de Hal. O que exatamente você está planejando fazer, Imperador Krypton? Hal se concentrou nos movimentos do pequeno Hal, sua grande mão alcançando o espaço, causando ondulações no espaço. Ele agarrou o pescoço do Flash, levantando-o impiedosamente. Estou pegando emprestada sua velocidade para conseguir isso. Não, é impossível. Você não pode completar o loop. Você não pode fazer o loop. Sua velocidade não vai te ajudar. O rosto do Flash ficou vermelho por estar engasgado lutando para falar. Quando Little Hal chegou na sala de meditação, Hal segurou o pescoço do Flash com força na temperatura do espaço intercalar, observando as ações de Little Hal. O pequeno Hal sentou-se na plataforma de meditação, relaxou o corpo, respirou fundo e entrou em seu próprio espaço de consciência com um leve sorriso. Então sua consciência correu em direção ao vórtice de viagem, como se corresse em direção a uma rajada de ar. O vórtice de viagem girando lentamente foi varrido por sua consciência e desapareceu. A consciência do pequeno Hal, junto com seu corpo, não pôde deixar de se inclinar para frente incontrolavelmente, rolando para o chão, batendo em sua testa, que inchou e começou a sangrar.
Ele olhou ao redor com um olhar de mundo virado de cabeça para baixo. Ele ainda estava na sala de meditação. Eu não viajei por... Capítulo 225. O pequeno réu com a cabeça sangrando, um canto largo da testa, onde pequenos vasos sanguíneos estavam rompidos, inchando e formando fluxo sanguíneo. Gotas de sangue vazavam dos poros danificados, formando um fluxo que descia, alcançando seus longos cílios. Seus cílios seguravam o sangue que escorria, obscurecendo a parte superior direita da visão do olho direito. Por que não consigo viajar? O pequeno réu ficou intrigado. Desde que ele conseguia se lembrar, desde que cresceu na câmara de parto da Câmara de Gênesis, ele tinha memórias de antes da travessia, e até carregava consigo um misterioso vórtice de viagem em seu espaço. Esse misterioso vórtice espacial sempre lhe disse instintivamente que ele poderia usá-lo para viajar para outros mundos. Como resultado, o pequeno réu tinha um refúgio absolutamente seguro, quase sem preocupações enquanto agia em Krypton, expressando seus desejos e pensamentos mais íntimos. Mesmo no final, exilado no espaço por Jor-El, ele sabia que não morreria no espaço. Ele seria transportado para outro mundo, renasceria, aproveitaria o sol e ganharia os poderes de um verdadeiro kryptoniano, reinando sem controle. Agora tudo isso destruiu a visão de futuro do pequeno réu. Quem está me enganando? O pequeno réu rapidamente se recuperou de seu espanto, relembrando cada momento de seu passado com profundas lembranças. Ele trabalhou duro a cada segundo estudando, compreendendo rapidamente o mar agitado de perguntas. Todas as refeições que ele fazia vinham de tubos de nutrientes baratos. Cada momento de expectativa, exibindo aspirações e ideais, até ser exilado no espaço. Todos esses sentimentos estavam vividamente presentes. Exaustão, dor, fome, decepção e arrependimento. Tudo isso foi resultado da manipulação de alguém? O pequeno réu tocou levemente a gota de sangue em seus cílios com a ponta do dedo direito, o sangue escorrendo vermelho quente muito real. O resíduo de sangue acima de seus cílios como sombra de olho, dava a ele uma aura um tanto assustadora. Sua mão direita pendia para baixo, a ponta do dedo esfregando sangue carmesim queimando incessantemente. Sua expressão era indiferente, seu olhar varrendo da esquerda para a direita. A sala de meditação não era espaçosa, apenas cerca de 8 metros quadrados, com várias cenas de primavera, verão, outono, inverno, céu estrelado. Natureza selvagem, terra e céu para ajudar os meditadores a entrarem em estado de meditação, mas ele não as ajustou. Então a sala de meditação permaneceu tão vazia quanto antes, com apenas uma plataforma de meditação e paredes pretas. Se alguém o estava manipulando, esperando vê-lo como um cão vadio, furioso e impotente, demonstrando desespero, abandono de si mesmo, indignação e raiva. Então eles o subestimaram réu. O olhar do pequeno réu varreu da esquerda para a direita, olhando para o teto, varrendo e finalmente começando pelo chão. Enquanto seu olhar varria, ele começou a contemplar calmamente. Neste momento, independentemente de alguém estar brincando com ele, querendo ver uma cena de desespero e indignação de brinquedo, criando assim um vórtice de viagem falso para provocá-lo. Então seu propósito inevitavelmente falharia. Porque agora o mais importante não era desabafar o desespero e a indignação de estar sendo enganado, mas encontrar um vislumbre de esperança no solitário céu estrelado. Enquanto o pequeno réu ponderava calmamente, seu olhar desviou do chão e, de repente, sua respiração parou abruptamente. Um par de botas de combate pretas apareceu em sua linha de visão. Ele estava muito familiarizado com essas botas de combate pretas. Quando ele criou o traje de combate preto, ele o experimentou diversas vezes, refinou diversas vezes e finalmente formou seu atual tom preto, escuro e frio, ligeiramente metálico. Seu olhar rapidamente se moveu para cima, o traje de combate coberto de nanomáquinas cobrindo as coxas poderosas, justas, mas exibindo ousadamente a beleza da força. Conforme o olhar do pequeno réu se movia mais para cima, suas pupilas dilatavam, até que alcançavam os músculos abdominais delineados com extremo poder e beleza dinâmica, os vastos músculos do peito, as bordas com bordas de diamante transbordando com tons dourados escuros. Dentro, um símbolo, S descaradamente apresentado diante dele, fazendo sua respiração parar, suas pupilas chocadas ao limite, sua boca ligeiramente aberta. Este era exatamente o equipamento nanotecnológico que ele havia criado, o traje de combate preto. Parecia exatamente o mesmo por fora, até que finalmente ele viu o rosto de réu, idêntico ao seu, parado ali como se fosse independente do vazio, olhando o mundo com um rosto frio e indiferente, cheio de majestade, domínio e poder. No momento em que ele viu réu, o pequeno réu ficou chocado no local, como se sentisse que estava sendo dilacerado, como se estivesse prestes a se dividir em duas pessoas, e então, num instante, tudo voltou ao normal. O pequeno réu se perguntou se alguém estava brincando com ele, criando um vórtice de viagem falso só para provocá-lo. Não há necessidade de duvidar que alguém possa ficar tão entediado a ponto de brincar com outra pessoa. Quando ele era jovem, fervia formigueiros com água quente, dissecava sapos e assava gafanhotos alegremente, tudo por diversão, para se fazer feliz. O pequeno réu acreditava que poderia haver alguns figurões por aí que, para se divertirem, dariam a ele um vórtice de viagem e cortariam sua rota de fuga só para ver sua reação, como observar a reação das formigas ao ferver seu ninho com água quente, achando isso divertido e inovador. Mas ele nunca imaginou que interpretaria ele mesmo. Interpretar a si mesmo é realmente tão novo e divertido? Você sou eu? O pequeno réu sentiu que algo estava estranho, apertando os olhos levemente enquanto olhava para sua contraparte na frente dele. A mão direita de réu se estendeu horizontalmente no espaço, aparentemente fazendo algo. A mente do pequeno réu estava a mil com várias especulações. Este é o verdadeiro réu? Ou sou eu da Terra que viajei até aqui? Ou sou eu do futuro que viajei no tempo para me dizer algo? Naquele momento, o pequeno réu quase pensou em todos os cenários possíveis.
Você é minha criação. O olhar de Hel era frio, seu rosto calmo e indiferente enquanto ele olhava para o pequeno Hel. No momento em que ele apareceu, o universo reagiu, como se quisesse se dividir em universos paralelos, dando origem a um universo paralelo onde ele encontrou seu eu passado. Mas como Hel não deveria existir no universo, ele não se dividiu em universos paralelos. Mas como Hel não deveria existir, o Hel que ele criou ocupou a posição do Hel real, tudo era completamente diferente. Então o universo paralelo deveria ter sido dividido. No final das contas, nenhum universo paralelo foi dividido, aparentemente por causa de sua própria existência. Mas isso não importava, a força de aceleração poderia abalar o universo à força e criar universos paralelos. Esse era o nascimento da correção. E não haveria consequências. É mesmo? O que você quer? O rosto do pequeno Hel estava severo, qualquer um se sentiria confuso e sobrecarregado quando uma versão mais forte de si mesmo lhe dissesse que foi criado por ele. Você não tem qualificação para saber. Hel estendeu a mão esquerda com o dedo indicador apontando para a testa do pequeno Hel. O pequeno Hel tentou se esquivar, mas seu corpo parecia estar fixo no lugar, pregado no chão, observando impotente enquanto os dedos de Hel bloqueavam sua visão, batendo em sua testa. Em um instante, os olhos do jovem Hel se fecharam e ele caiu no chão. Capítulo 226. O Flash, sendo sufocado por Hel, seu rosto ficando roxo no espaço entre camadas, olhou horrorizado para a conversa entre Hel e Little Hel e disse: Você não vai completar seu próprio ciclo fechado. Nesse momento, o Flash finalmente entendeu o que Hel estava fazendo. O que ele queria realizar era o ciclo fechado de Little Hel. Você quer usar esse Hel para dar à luz universos paralelos, para se tornar sua fonte, para deixar inúmeros Agaels em universos paralelos se conectarem com você, para se tornar seu começo, para tornar impossível para qualquer universo paralelo realmente resistir a você, para tornar este espaço-tempo incapaz de resistir a você. Porque inúmeros Agaels criados por você estão enredados em inúmeros ciclos com você. Você quer ser o começo deles. Inúmeros universos paralelos de pequenos Agaels, inúmeros pequenos Agaels, estabeleceriam firmemente Hel em seu próprio futuro. Uma vez que um universo paralelo nascesse, o espaço-tempo que aprisionava Hel com segurança não o manteria mais ali, mas precisaria jogá-lo de volta ao seu espaço-tempo original. Caso contrário, a cada tempo de Planck que existisse, inúmeros universos paralelos de pequenos Agaels nasceriam. Você entendeu agora? Infelizmente é tarde demais. O rosto de Hel permaneceu calmo enquanto seu olhar se desviava do pequeno Hel para o Flash, revelando um sorriso. Se você não tivesse me puxado para esse espaço-tempo, nada disso teria acontecido. É tudo culpa sua, Flash. Veias se projetavam nas costas da mão de Hel, e seus olhos piscaram com uma forte resposta de poder mental. Todo o poder mental fluiu de sua mão, tocou a pele do Flash e meticulosamente entrou em cada célula de seu corpo, substituindo sua autoridade celular operante à força. Você não vai conseguir, a força de aceleração não vai te ajudar. A boca do Flash estava escancarada por Hel, sua língua espremida para fora, seus olhos esbugalhados com grande dificuldade, e ele falava intermitentemente. Isso mesmo, a Speed Force não vai me ajudar, mas ela vai te proteger espontaneamente, manter espontaneamente o equilíbrio dinâmico do universo e dar à luz universos paralelos. Tudo o que preciso fazer é guiar a força de aceleração para fora do seu corpo, e ela naturalmente realizará tudo. Os olhos de Hel brilharam com poder mental. Ele começou a usar seu poder mental para controlar cada célula do corpo do Flash, induzindo movimentos violentamente. Esse movimento não era algo que o próprio Flash queria usar, e mesmo que não fosse vontade do Flash se mover, a força de aceleração não nasceria tão facilmente. Mas nessa situação em que Hel estava usando o poder mental para sacudir vigorosamente as células do Flash, a Speed Force manteria autonomamente o corpo do Flash. Essa Speed Force não estava sob o controle do Flash e transbordaria de seu corpo, passando por consumo pacífico e suavização natural, dando origem a diferentes espaços-tempos paralelos divergentes. O Flash gritou em agonia, suas células pareciam querer se separar dele, destruindo seus nervos. A força de aceleração começou a se manifestar dentro dele, fornecendo manutenção básica para garantir que seu corpo não fosse disperso pela estimulação de alta frequência. Arcos de relâmpagos amarelos, além do controle do Flash, vazaram de sua pele, espalhando-se pelo braço de Hel, percorrendo a armadura de batalha preta de Hel e cobrindo rapidamente toda a câmara de meditação. Inúmeros arcos de relâmpagos amarelos ferozes cobriam Little Hel e Hel. A anormalidade deste universo e espaço-tempo seria suavizada. Desde que Little Hel encontrou Hel, ele embarcou em um caminho divergente, iniciando a divisão de universos paralelos. Os espaços-tempos paralelos divididos anteriormente começaram a causar vibrações massivas por todo o universo sob a influência da força de aceleração. Aos olhos de Hel, o rosto do inconsciente pequeno Hel começou a ficar borrado em altas frequências, dividindo-se em dois pequenos Agaels. Posteriormente, inúmeros pequenos Agaels diferentes convergiram para um só lugar no mesmo lugar, existindo oficialmente neste universo e neste momento, formando seu ciclo fechado. O princípio fundamental é este: de 1 vem 2, de 2 vem 3 e de 3 vem tudo. Neste contexto, o universo, abrangendo os céus e a terra, representa o princípio fundamental. Hel simboliza a manifestação inicial, o 1. Ele deu origem ao pequeno Hel, marcando o surgimento da dualidade, o 2. Através do pequeno Hel, uma multidão de universos paralelos, cada um amarrado a ele, começou a emergir, incorporando o conceito de 3. Destes incontáveis universos paralelos brota tudo o que é concebível: experiências, pensamentos, interações com a matéria, habilidades.
partículas e todos os outros aspectos da existência. Eu sou a origem de incontáveis Agaels em universos paralelos, seu começo. A armadura de batalha preta de Hel brilhou com um relâmpago amarelo que emanava do Flash, declarando naquele momento ser a origem de muitos universos paralelos. A fonte de todos os Agaels. Ele é o começo, o início, a fonte do pequeno Hel. De repente, Hel viu vagamente os destinos futuros de muitos pequenos Agaels em vários universos paralelos. Depois que Little Hel acordou e descobriu que Hel havia desaparecido, ele não teve escolha a não ser esconder tudo em seu coração, jurando investigar o assunto completamente assim que ganhasse a habilidade de viajar no tempo no futuro. Ele acreditava que entenderia a causa e o efeito de tudo isso, esperando silenciosamente por uma investigação futura. No entanto, como esse canto do universo era muito solitário e carecia de fontes de energia, ele acabou morrendo de fome a bordo da nave espacial, apenas para ser descoberto ao passar por Brainiac. Seth felizmente resgatou e ativou sua força física. Ele se escondeu na base militar de Brainiac. Seth foi até o corpo principal de Brainiac e após um longo período espreitando e despertando suas habilidades, destruiu o corpo principal de Brainiac, controlou o vasto planeta Brainiac, foi até a Terra e o conquistou. Alguns outros Little Hel foram em uma direção diferente. Após acordar, ele começou a absorver energia de radiação do espaço sideral, pretendendo despertar os verdadeiros genes kryptonianos, apenas para ser morto diretamente por várias radiações do espaço sideral. Seu corpo flutuou no espaço, pego por Mongul dirigindo um Warworld, transformado em um Hel mecânico. Com memórias residuais, ele continuou a perseguir o Hel original. Ainda mais sortudo, Little Hel conseguiu absorver energia de radiação do espaço sideral, despertando o físico de um verdadeiro kryptoniano, e fez ações semelhantes às anteriores de Hel. Eventualmente ele foi para a Terra, estabeleceu um território e se envolveu em guerra sem fim com a Liga da Justiça, da Arcade de Olympus. Sem exceção, no fundo de suas memórias, todos se lembravam vividamente do momento em que Hel apareceu diante deles, sua grande mão cobrindo sua visão como céu, tocando suas testas. A missão de vida desses Agaels era investigar, estudar e perseguir seu criador, perseguindo sua origem, tornando-se o fator que estabiliza a existência de Agaels no universo. Por causa de Hel, o pequeno Hel começou, e Hel, conectado a eles através de incontáveis espaços-tempos paralelos, foi estabilizado no universo como sua origem. Mesmo sendo uma pessoa não reconhecida pelo universo, estar conectado a inúmeros pequenos Agaels através de espaços-tempos paralelos poderia estabilizá-lo, mesmo que ele não existisse. Hel olhou através dos destinos de muitos pequenos Agaels em incontáveis universos paralelos, sorriu com os cantos da boca, parou de beliscar a mão do Flash e retraiu seu poder psíquico de volta para si, extinguindo incontáveis arcos de relâmpagos amarelos. De repente, o universo pareceu vacilar, não sendo mais capaz de tolerar a existência de Hel neste espaço-tempo. Cada menor momento da existência de Planck teve um impacto no pequeno Hel, dando origem a inúmeros universos paralelos, mesmo que ele não tenha visto o jovem Hel. Esse espaço-tempo só poderia começar a lançá-lo de volta para onde ele veio. Hel permaneceu calmamente no lugar, como se num piscar de olhos do redemoinho cósmico, ele tivesse sido dobrado de volta ao seu próprio espaço-tempo pelo universo, aparecendo na sala de comando da nave-mãe Zero. Capítulo 227. Dentro da sala de controle do Zero, o céu estrelado brilhava intensamente. Seri andava de um lado para o outro, suas sobrancelhas franzidas firmemente, e ela mordeu nervosamente sua unha do polegar, pisando ansiosamente pelo chão estrelado. Há poucos momentos, Hel estava assistindo a um filme com ela quando, de repente, sua figura cintilou e desapareceu diante de seus olhos. Embora Hel tenha dito que voltaria, essa situação desconhecida ainda deixou Seri profundamente preocupada. O que estava acontecendo? Seri não tinha a mínima ideia. Era completamente diferente dos conflitos anteriores com a tropa dos Lanternas Verdes, a Legião Divina ou a Guerra Espacial do Sistema Solar. Naquela época, Seri ainda podia ver todos se envolvendo em batalhas, com corpos flutuando em meio às estrelas, a brutalidade e a crueldade eram evidentes. Pelo menos naquela época, ela podia dar uma mãozinha, trabalhando incansavelmente no Departamento de Pesquisa Biológica para fornecer cuidados médicos, reconectar membros decepados e lidar com todas as vítimas. Mas agora, ela se sentia completamente desamparada. Ela nem sabia a razão por trás do desaparecimento de Hel. Vê-lo desaparecer diante de seus olhos a fez se sentir cada vez mais agitada, destacando sua própria inadequação. No momento em que os sentimentos de frustração e impotência de Seri aumentaram, ela viu a figura de Hel aparecer dentro da projeção estrelada na sala de controle. A silhueta negra de Hel se materializou no céu estrelado, transitando da ilusão para a realidade. Sua expressão era indiferente, e sob seu cabelo preto, seus olhos fundos pareciam carregar uma pitada de cansaço do mundo, refletindo a passagem do tempo e as experiências que o moldaram. Hel, ao ver a aparição de Hel, mesmo que apenas alguns segundos tivessem se passado, sua aura já havia causado um profundo impacto em Seri. Seus olhos, antes profundos e enigmáticos, agora pareciam carregar as cicatrizes de experiências de vida significativas, exalando uma serenidade silenciosa que surgiu com o passar do tempo. Havia algumas coisas que só ele havia vivenciado, e outros não conseguiam compreendê-las tão profundamente. Hel passou 20 anos inteiros naquela linha do tempo passada, criando aquele Hel, influenciando o crescimento daquele Hel, destruindo Krypton e usando aquele Hel para criar universos paralelos, tudo para retornar ao seu presente. Mas os anos realmente passaram. Para ele parecia uma memória distante quando viu Seri, envolta em uma pitada de nostalgia.
Se não fosse pelo fato de que ele ainda estava segurando Flash, que estava tão sem vida quanto um cachorro morto, arrastando sua mão com um real senso de tato respondendo às pontas dos dedos de Hel, ele teria pensado que era uma ilusão causada por deslocamento temporal. A grande mão de Hel tremeu, e ondulações do espaço emanaram para fora, jogando à força o Flash, cujo rosto ficou roxo e a língua pendurada para fora, incapaz de resistir na prisão estendida pelo Zero. Voltei. Hel soltou um suspiro pesado, a profundidade de seu olhar gradualmente diminuindo, um leve sorriso puxando os cantos de sua boca enquanto ele falava. Já fazia 20 anos desde a última vez que ele disse, espere por mim. Voltando agora, tudo parecia um tanto estranho e surreal. Essa foi a primeira experiência de Hel com a passagem do tempo e num piscar de olhos, 20 anos se passaram. Pessoas e coisas permaneceram inalteradas, mas seu coração passou por mudanças imperceptíveis até para ele mesmo. Seri olhou para Hel com os olhos trêmulos, encontrando seu olhar diretamente enquanto ela estendia a mão para tocar sua bochecha, seus olhos brilhando com descrença e choque. Em apenas alguns segundos, o que Hel realmente experimentou? O peso e o distanciamento em seus olhos pareciam mostrar a Seri uma divindade que se tornará indiferente a tudo devido à passagem do tempo, tornando-se por fim a regra suprema, desprovida de tristeza ou alegria, sem suspiros ou sentimentos. Aquilo foi muito assustador. Hel sentiu as pontas dos dedos trêmulos de Seri, como se ela própria tivesse vivenciado os 20 anos de mudança. Ninguém conseguia entender Hel melhor do que Seri. Desde que ela foi reconhecida por Hel e se tornou seu animal de estimação, Seri teve uma percepção mais clara das mudanças dentro de Hel do que qualquer outra pessoa. Ela não tinha telepatia, mas podia sentir os pensamentos e emoções de Hel pelos movimentos sutis das pontas dos dedos e das profundezas dos olhos, sentindo as emoções e sensações de Hel profundamente com cada ação que ele tomava. Espere eu voltar. Sentindo as pontas dos dedos trêmulos e gelados de Seri contra seu rosto, Hel gentilmente acariciou sua bochecha, seus lábios se curvando em um leve sorriso enquanto ele falava. Na verdade, embora ele tivesse retornado à sua própria linha do tempo, tudo estava longe de terminar. Para evitar que alguém viajasse de volta ao passado novamente e causasse problemas relacionados ao tempo que seriam difíceis de lidar, Hel precisava despertar sua habilidade de manipular o tempo. A maneira mais direta era usar sua força de velocidade para estimular suas habilidades de manipulação do tempo, combinando suas habilidades inerentes de manipulação do tempo com sua força de velocidade. No entanto, Hel não estava muito familiarizado com a força de velocidade e precisava de um vasto e detalhado entendimento dela. Ele já havia decidido usar o vórtice o mais rápido possível para viajar para um mundo onde a força de velocidade pudesse ser utilizada. Quanto a Seri, que veio a este universo por causa dele, e as muitas naves de guerra mecânicas criadas por Hel, todas eram coisas que não pertenciam a este universo. Para garantir sua estabilidade e sua própria existência, seria necessário algum esforço. A maneira mais direta, Hel já havia pensado nisso, criar um universo próprio, acomodá-los e reconhecê-los. Dominar a força de velocidade e criar seu próprio universo, nenhuma dessas tarefas seria fácil. Essas questões teriam que ser tratadas depois das preocupações imediatas de Hel. O amor, o ódio e os envolvimentos com Kara Zor-El agora atingiram o clímax. Naquele momento, Hel não conseguia mais dizer quem estava certo ou errado. Pode-se argumentar que Hel foi o pecador original, aquele que viajou ao passado e destruiu Krypton, um ato realmente desprezível. Mas Hel sabia muito bem que não era nativo deste universo, e mesmo dentro deste universo, ele não tinha reencarnação. Então, surge a pergunta mais intrigante. Quem foi que quando Hel era jovem e exilado no espaço destruiu Krypton? Hel tinha certeza de que não havia absolutamente nenhuma versão dele, quando jovem, que viajou de volta para Krypton e a destruiu, tornando-se o pecador original. Tudo isso foi como se Hel tivesse criado o pequeno Hel, permitindo que o pequeno Hel desse à luz universos paralelos. Ele foi a fonte do pequeno Hel. E assim como tudo sobre Hel tinha uma fonte, deve haver uma fonte para tudo isso, embora ela não tenha sido encontrada no momento. Depois de falar, Hel pretendia ir embora e encontrar Kara Zor-El para resolver seu relacionamento complicado. Hel, não importa quão pesado seja o fardo que você carrega em seu coração, não importa quão complexas sejam as coisas das quais você não pode falar, e não importa quão inquieto e pesado seu humor possa estar, não se reprima. Por favor, deixe sair. Este meu corpo tem habilidades regenerativas poderosas. Mesmo que você me destrua violentamente, me ataque ou me morda, não importa. Eu sou seu bichinho de estimação, e meu valor vem da sua existência. A autopercepção de Seri nunca vacilou. Ela sentiu que se Hel continuasse a reprimir os fardos pesados em seu coração, ele acabaria enlouquecendo sob essa pressão ou se tornaria indiferente a tudo com o passar do tempo, tornando-se a regra suprema, desprovida de tristeza ou alegria. Ela estava aterrorizada, temendo que Hel se tornasse um governante supremo sem qualquer desejo. Quanto mais poderoso alguém era, mais acreditava em sua própria força e mais suscetível era a problemas psicológicos. Talvez Seri não pudesse resolver os problemas que Hel enfrentava de forma decisiva, mas como animal de estimação, ela estava há muito tempo preparada para ajudá-lo a liberar todas as suas emoções reprimidas e satisfazer seus desejos carnais. A figura atonita de Hel parou por um momento, olhando para o rosto frio e elegante de Seri, e então sorriu. Obrigada, Seri. Quando eu voltar, vamos ter filhos juntos. Capítulo 228. Joel se levantou do chão, a figura imponente e sombria de Amazo, com veias azuis retorcidas projetando-se como varizes por todo o corpo. Cal, você será o mais forte.
O rosto de Joel se contorceu em loucura, seus olhos explodindo com veias injetadas de sangue. Após rastejar para cima do chão, ele rapidamente manipulou os 4 pilares de metal que abriam universos paralelos, ativando-os ao seu poder máximo. A parede se iluminou com luzes brilhantes e sons de alerta. Joel os ignorou, sabendo que não lhe restava muito tempo. Hel já sabia que ele estava escondido aqui. Algo deve tê-lo distraído, impedindo de se concentrar nele naquele momento. Provavelmente só lhe restava um tempinho. Derrote o mate o meu filho, Cal. Você é o kryptoniano mais forte. Você é o orgulho da família Eu. Você é a esperança da continuação de Krypton. O ódio distorcido e a ferocidade de Joel encaravam o corpo trêmulo de Cal na mesa de operação, seu rosto inconsciente franzindo as sobrancelhas, emitindo gemidos abafados de dor. No teto desta sala, camadas sobre camadas de universos paralelos brilhavam como espelhos, refletindo uma galáxia esplêndida. Elas foram abertas por Joel em números incontáveis, e o índice de energia que elas conduziam havia se tornado tão assustador que até mesmo um pequeno vazamento seria o suficiente para destruir a Terra inteira. De repente, bum, 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 bum. Os 4 pilares tecnológicos de metal que distorceram o espaço com a gravidade e abriram universos paralelos não conseguiram suportar a infusão ilimitada de energia extraterrestre. Eles começaram a produzir reações eletromagnéticas instáveis, distorções irregulares na gravidade e foram subsequentemente afetados pela energia, causando uma explosão violenta. A energia descontroladamente destrutiva estava prestes a jorrar em direção à Terra. Hel saiu do vazio, seu rosto não carregava mais o peso dos anos passados na linha do tempo. Joel, é hora de acabar com isso. A voz de Hel ecoou do vazio, sua figura negra ondulando as ondas de ar enquanto ele saía do espaço. Com um aceno casual de mão, os instrumentos que abriam universos paralelos e derramavam energia foram instantaneamente movidos por Hel para o espaço sideral, deixando apenas uma pequena quantidade de energia para se espalhar ali como uma tempestade furiosa. Na distante constelação da Ursa Menor, em uma estrela de nêutrons solitária, 4 pilares tecnológicos gigantes apareceram de repente, apenas para serem despedaçados à força pela estrela de nêutrons, explodindo em uma pequena explosão de fogos de artifício antes de desaparecerem. Ha. Hel, você ainda está muito atrasado. Cal absorverá a energia de muitos universos paralelos e se tornará uma existência que o superará. Ele nasceu para mim, o kryptoniano mais poderoso. Ele incorpora tudo sobre Krypton. Ele continua a esperança da família Eu. Ele se tornará o deus dos novos kryptonianos. O rosto justo e resoluto de Joel, com olhos arregalados e um sorriso sinistro, saudou Hel enquanto ele se aproximava. Você não pode mais parar, Cal. Joel ficou de pé, orgulhoso, e a armadura de batalha nanotecnológica em seu peito começou a se destacar, formando uma moldura de diamante ao redor do seu peito, com o emblema da família Eu dentro. Ele se adornou com o traje de batalha vermelho e azul da família Eu, exibindo um sorriso feroz enquanto olhava para Hel. O espaço do universo paralelo no teto, após perder os 4 pilares tecnológicos, não pôde mais ser sustentado. Como uma boca rasgada, ele parou de exalar energia e lentamente começou a se fechar. O corpo do Superman na mesa de operação, tremendo por absorver imensa energia, gradualmente se acalmou. A armadura de batalha nanotecnológica vermelha e azul, densamente compactada como formigas, começou a surgir da metade traseira do Superman deitado na mesa de operação, cobrindo. Em um instante, ele estava vestido com o traje de batalha adornado com o emblema da família Eu. Hel ativou sua visão microscópica penetrando através dela, e olhou para o Superman deitado na mesa de operação. Certa vez, ele trocou sua essência com a de Joel no passado de Krypton, criando Superman dentro do corpo de Lara. E ele infundiu parte de seu poder psíquico no corpo do Superman, suprimindo e escondendo a expressão de seus próprios genes. Agora, ele não sabia se esse Superman era aquele que ele criou ou filho de Joel. Mas logo Hel chegou a uma conclusão. Por meio de sua visão microscópica, ele viu a estabilidade da célula do Superman, os locks dos genes polimórficos do DNA, os mapas de ligação dos genes RFLP e SNP, todos altamente coincidentes e semelhantes aos seus, especialmente o mapa de impressão digital de DNA, onde quase todas as faixas puderam ser encontradas nos mapas dele e de Lara, e elas combinavam. Esse tipo de faixa aderiu à lei clássica de herança mendeliana, onde cada pai contribui com uma média de 50% de suas características para sua prole. Geneticamente era evidente que esse Superman era aquele que ele criou, seu filho. O que convenceu ainda mais Hel foi que o poder psíquico no corpo do Superman era idêntico ao seu, originando-se dele. Hel retraiu sua visão microscópica e gesticulou levemente. Uma porção do poder psíquico dentro do corpo do Superman voou para fora, não mais escondendo a expressão dos genes de Hel. O que você quer com meu filho? Joel não viu nenhuma reação do poder psíquico, mas ao ver as ações de Hel, seu corpo inteiro explodiu de fúria, seu rosto contorcido com veias saltadas. Seus olhos arregalados de raiva sem saber o que Hel pretendia fazer com seu filho. Entretanto, tendo experimentado o sentimento de impotência e raiva quando Hel extraiu seu poder psíquico e força de velocidade, ele não conseguia suportar a ideia de seu filho ser tratado da mesma forma por Hel. Em um acesso de raiva, as veias de Joel saltaram quando seu punho explodiu no ar, destruindo o fluxo de ar caótico ao redor dele. Sua capa vermelha ondulava atrás dele enquanto ele se lançava em direção a Hel. Estrondo. Uma explosão violenta abalou o espaço, enviando ondulações de ondas de ar se espalhando em todas as direções. A força imensa, como um furacão, varreu os arredores, comprimindo e estourando o ar. Um estrondo sônico irrompeu entre a palma de Hel e o punho de Joel, derrubando tudo ao redor deles.
Seu filho. O rosto indiferente de Hel se curvou em um sorriso. Olhe atentamente, este é meu filho. Joel ficou atordoado. Nunca em 1 milhão de anos ele esperava que Hel dissesse uma coisa dessas. O que ele quis dizer com seu filho? Joel instintivamente se virou para olhar Cal deitado na mesa de operação. Sobre a mesa, as sobrancelhas de Cal se contraíram levemente enquanto ele lentamente despertava de seu sono, levantando seu corpo enorme dotado de imenso poder e abrindo os olhos em transe. Cal, que teve seu poder psíquico genético suprimido e escondido por Hel, começou a manifestar os traços externos dos genes de Hel, com seus olhos azuis lentamente se tornando profundamente pretos a partir do centro, olhando profundamente para Joel, fixando os olhos nele. Capítulo 229. Jor-El viu Cal se levantando da mesa de operação, um tanto lutando com sua força recém-descoberta, facilmente amassando um grande pedaço da mesa de operação de aço. Quando seus olhos se encontraram, a beleza descontrolada de lago azul das pupilas de Cal se transformou em um preto profundo e misterioso. A mudança na cor dos olhos de Cal assustou Jor-El. Normalmente a herança da cor dos olhos segue a regra de que cores mais escuras, como preto, são dominantes sobre as cores mais claras. Isso significa que se a mãe tem olhos azuis e o pai tem olhos pretos, o filho terá olhos pretos. A cor dos olhos de Jor-El é castanha, mas sua esposa, Laura, tem olhos azuis. Então, mesmo que Cal tenha olhos azuis, Jor-El não duvidaria que ele é seu próprio filho. Porque a herança da cor dos olhos é complexa e nem sempre segue a regra de que cores mais escuras são dominantes sobre cores mais claras. Às vezes, herdar a cor dos olhos de Laura é perfeitamente normal. Mas, não seriam olhos roxos, de jeito nenhum. Ele tem olhos castanhos e sua esposa tem olhos azuis. Cal inicialmente tinha olhos azuis, mas depois que Hel removeu o poder psíquico suprimido e oculto, a cor de seus olhos mudou predominantemente, transformando-se diretamente em olhos pretos. Não tem nada a ver com Jor-El. Jor-El é particularmente familiarizado com biologia. Afinal, ele pessoalmente inseriu o códex no corpo de Cal. Adivinhando essa camada, suas mãos não conseguiram deixar de tremer e se contorcer, suas pálpebras se arregalaram em choque, e seus olhos tremeram e encolheram. Foi como se um raio tivesse atingido sua cabeça, deixando-o paralisado no mesmo lugar. Neste momento, sua mente estava zumbindo, e tudo no universo parecia deixar de existir. Ele não conseguia pensar, e seus ouvidos estavam cheios de zumbidos. Abra sua visão microscópica e etc. Compare seu mapa genético à voz de Hel como uma tentação do diabo, soou nos ouvidos de Jor-El. Jor-El não queria fazer o que Hel disse. O que ele mais deveria fazer era se unir ao seu filho Cal-El e atacar Hel juntos, matá-lo. Mas quando qualquer homem suspeita que seu filho não é seu, qualquer homem irá fortemente adotar o comportamento de fazer um teste de paternidade. Sem mencionar que tinha uma visão tão conveniente e microscópica, Jor-El não pôde deixar de arregalar os olhos, obedecendo à voz diabólica de Hel, abrindo sua visão penetrante e microscópica, olhando para Cal sentado. Os globos oculares de Jor-El, cheios de veias, estavam quase prestes a saltar para fora, parecendo assustadores. Penetrando a pele de Cal, ele viu várias células nos vasos sanguíneos e entrou no nível de informação genética, vendo a estrutura helicoidal da informação genética. Não, impossível. Como isso pode ser? Impossível. Jor-El está extremamente familiarizado com as informações únicas do mapa genético da família Eu, mas ele não viu as informações únicas do mapa genético da família Eu no corpo de Cal. Quanto à informação genética geral de outros kryptonianos, a de Cal era basicamente idêntica e bem organizada. O que isso indica? Isso indica que Cal não é um membro da família Eu, nem seu próprio filho. Além disso, no mapa de informações genéticas de Cal, ele encontrou informações do mapa genético pertencentes à sua esposa e outro tipo de informação genética que ele não reconheceu. O que isso indica novamente? Indica que Cal é de fato filho de sua esposa Laura, mas não tem nenhuma relação com ele. Ele é filho de sua esposa e de outro homem. É impossível. Laura não me trairia. Você já estava exilada no espaço por mim naquela época. Jor-El olhou com olhos aterrorizantes. Suas pálpebras se arregalaram bastante, murmurando em descrença diante da visão diante dele. Ele confiou tudo a Cal, a esperança da família Eu, o códex para continuar a civilização de Krypton e o ideal de estabelecer um novo Krypton. Tudo isso foi confiado a Cal, que ainda era um bebê 1 ano antes da explosão de Krypton. Mesmo quando Cal cresceu na Terra, recebeu educação humana e finalmente decidiu desistir de estabelecer um novo Krypton na Terra, Jor-El não se arrependeu, permitindo que seu filho escolhesse seu próprio caminho. Mas agora, tudo da primeira metade de sua vida, a honra em Krypton, a família Eu, tudo virou cinzas. Tudo da segunda metade, seu filho, o filho em quem ele confiou todos os seus ideais, acabou não sendo seu filho. Jor-El não conseguia aceitar essa notícia devastadora. Por Cal, ele sacrificou tudo na segunda metade de sua vida, apenas para descobrir que estava criando o filho de outra pessoa e inadvertidamente ajudou seu maior inimigo, Hel. Jor-El subconscientemente resistiu ao que viu, balançando a cabeça continuamente, murmurando como um louco perdido em seu próprio sonho. É impossível. É impossível. É impossível. É impossível. É impossível. É impossível. A cabeça do Superman doía um pouco, parecia que ia explodir, veias pulsando em suas têmporas. Suas sobrancelhas franziram em um vinco, suas feições tinham uma semelhança com Hel, firmes e robustas. O poder avassalador estava exercendo pressão diretamente em seu corpo, que ele estava tentando desesperadamente controlar. Sua memória ainda estava presente no ataque que sofreu quando Hel pisou nele no prédio da Liga da Justiça, deixando-o incapaz de resistir, pisoteando repetidamente seu peito, mergulhando-o em um coma profundo. O olhar do Superman deixou Jor-El, que parecia negar a realidade como um louco, e continuou alternando entre a figura negra de Hel e Jor-El.
suas sobrancelhas franzidas mostrando uma profunda sensação de confusão. A figura negra de Hel lhe dava uma sensação familiar, como se fosse a pessoa que pisou em seu peito no prédio da Liga da Justiça naquele dia. Mas o Superman não pôde confirmar porque, naquele momento, ele só viu a silhueta vaga de uma figura negra. Inconscientemente, ele procurou alguém que pudesse lhe dar clareza, sua pessoa mais próxima, Jor-El. Superman desceu da mesa de operação de aço e se aproximou de Jor-El, cujos olhos tremiam, murmurando, é impossível em negação. Para ser honesto, os sentimentos do Superman por Jor-El, que afirmava ser seu pai biológico, não eram muito profundos. O relacionamento do Superman com Jor-El não era tão forte quanto seu relacionamento com seus pais adotivos, Jonathan e Martha Kent, ou mesmo com seus amigos como Lois Lane e Jimmy Olsen. Porque desde que Jor-El apareceu após a formatura do Superman na Universidade de Metrópolis, ele já era um adulto com um forte senso de justiça e ideais. Para o Superman, Jor-El era mais como uma figura de fundo que o apresentou aos seus imensos poderes. Então o conhecimento do Superman sobre Krypton se limitava a saber que ele era kryptoniano, e fundamentalmente, ele era um terráqueo com fisiologia kryptoniana. Afinal, você realmente não pode investir muitas emoções em um personagem que afirma ser seu pai, especialmente quando Jor-El também falou muito sobre Krypton, incluindo sua morte física em Krypton e o upload de sua consciência para a rede, que Superman interpretou como um programa memorial deixado por seu pai. Que emoções profundas poderiam haver nisso? Quem acompanhou o crescimento do Superman foram seus pais adotivos. Ele silenciosamente o deixou crescer na Terra, nunca aparecendo quando ele precisava de apoio ou educação. Jor-El, que acreditava estar fazendo a coisa certa, assistia por trás. Capítulo 230. A cabeça do Superman estava girando. A figura alta diante dele, vestida de cinza, era idêntica à projeção de seu pai, que certa vez explicou as condições em Krypton. A figura negra parada ao lado dele lembrava aquela que pisoteou seu peito no prédio da Liga da Justiça. Muitas perguntas surgiram em sua mente. Por que seu pai agora tinha uma forma física? E por que sua pele era cinza? O que ele tinha passado? Com dúvidas em sua mente, Superman se aproximou de Jor-El, cujos olhos trêmulos se recusavam a reconhecer a verdade, e perguntou em voz profunda, pai, o que aconteceu? Como se tivesse sido provocado pelo discurso do Superman, os olhos de Jor-El se arregalaram, e seu corpo cinza ficou tenso com uma raiva incontrolável. Com um soco, ele atingiu o peito do Superman a queima-roupa. Estrondo. Uma explosão ensurdecedora ecoou pela área, criando uma onda de choque que reverberou pelo ar, jogando todos os objetos contra as paredes mais uma vez. Superman sentiu uma dor repentina no peito enquanto era impulsionado por Jor-El em direção ao teto, perfurando o teto reforçado com metal. Após rasgar o teto, seus membros se estenderam para frente passivamente, impulsionados pela força imensa, até que ele caiu no solo 700 metros abaixo, rasgando a terra e continuando a voar em direção ao chão. A superfície estava banhada pela luz do sol quente e convidativa. No movimentado distrito comercial, indivíduos de elite em trajes profissionais circulavam, com o tráfego fluindo constantemente nas ruas. De repente, o chão de concreto rachou como se algo estivesse prestes a explodir do subsolo. Os espectadores pararam no meio do caminho, parando seus veículos para evitar a perturbação repentina, observando enquanto as rachaduras se alargavam e o solo arqueava para cima, interrompendo a avenida antes movimentada. O corpo do Superman foi repentinamente impulsionado para cima a partir do subsolo por uma força tremenda, rompendo a superfície e voando na direção do prédio do Morgan Bank, subindo mais de 200 metros antes de colidir com o meio do prédio. Todo o prédio do Morgan Bank foi dividido ao meio pelo impacto do Superman, com poeira voando enquanto a metade superior do prédio se inclinava e desabava, causando gritos aterrorizados das pessoas lá dentro. Os gritos despertaram Superman de seu torpor enquanto ele voava, e ele hesitou por um momento na atmosfera, olhando para baixo e vendo o prédio Morgan meio destruído e as pessoas lá dentro gritando de terror. Em um instante, Superman rompeu a barreira do som e desceu da atmosfera, alcançando a metade em colapso do edifício Morgan para resgatar as pessoas que estavam lá dentro, 700 metros abaixo do solo, na base. Jor-El engasgou com raiva, seus olhos esbugalhados de fúria, seu rosto contorcido, veias pulsando com fervor enlouquecido transportando sangue como verme se contorcendo. Ele se virou para olhar para Hel. O vento forte da onda de choque bagunçou o cabelo preto de Hel, enquanto sua capa preta ondulava atrás dele. Ele ficou ali como uma divindade, com os braços estendidos e o queixo erguido, observando Jor-El, permitindo que Jor-El visse clara e inequivocamente o seu próprio mapa genético e o de Kal, idênticos, por meio de uma visão penetrante e microscópica. Jor-El viu o mesmo mapa genético no corpo de Kal como o de Hel, e também viu o mapa genético de sua esposa Lara. Os mapas genéticos de Hel e Lara se combinaram no corpo de Kal. Só que ele era um estranho. Ele simplesmente não conseguia entender como Hel, que já havia sido exilado no espaço sozinho na época, poderia engravidar Lara sem seu conhecimento. A única razão que ele conseguia pensar era que Hel já havia deixado sua essência para trás antes de ser exilado no espaço. Lara sabia que ele queria conceber naturalmente um filho com Hel, implantando o Códex no corpo do filho para continuar a honra da casa de El, reconstruir um novo Krypton e se tornar o novo deus de Krypton. E então Lara esvaziou a própria essência que restava em seu corpo, combinou-a com a essência de Hel e concebeu o filho de Hel em seu corpo. Em outras palavras, Lara já o havia traído há muito tempo e se unido a Hel. Jor-El simplesmente não conseguia acreditar, não conseguia aceitar que sua esposa o traísse. Que trágico foi!
Sua própria esposa, mesmo depois de falecer, o trairia, usando a essência congelada de outra pessoa para dar à luz, confiando tudo ao filho de outra pessoa. Isto foi simplesmente um NTR de nível cósmico. Envolto em imensa tristeza e raiva, cada célula do corpo de Jor-El estava envolta em pesar. Ele levantou o punho em desespero e avançou contra Hel, lágrimas escorrendo pelo seu olhar furioso, rugindo em desespero e agonia. Lara nunca me trairia. Colidir. Hel estendeu a mão para pegar o punho de Jor-El. Envolvido pela explosão da onda de choque, os dois desapareceram momentaneamente, emergindo da explosão com a capa vermelha e preta de Hel esvoaçando. Hel sentiu a expressão de desespero e raiva de Jor-El, bem como as intensas flutuações de seus pensamentos. Recebendo sua especulação lógica sobre Hel se envolvendo com sua esposa, poderia ser considerada a lógica mais plausível no momento. Afinal, ele não havia se afastado de algo assim, nem alimentava a fantasia de alguém ser capaz de atravessar o tempo e o espaço, com um salto lógico tão vasto. Imaginando que alguém intencionalmente atravessou o tempo para voltar, apenas para se envolver com sua esposa, o canto da boca de Hel se contraiu incontrolavelmente. A acusação de Jor-El era uma difamação flagrante de sua reputação. Ele jurou que nenhum único pensamento sobre Lara passou por sua mente em Krypton. Havia muitas pessoas bonitas, quase todas em Krypton, muito mais atraentes que Lara. Até Faora era mais cativante que Lara. Jor-El realmente especulou que ele já teve envolvimento com Lara? Hel pensou que ele estava simplesmente doente. Não tenho interesse em sua esposa, disse Hel friamente com a voz firme, defendendo-se firmemente. Mesmo que você morresse na minha frente, eu não estaria interessado em Lara. Com essas palavras de Hel, o desespero e a desesperança que emanavam de Joel pareceram se transformar em falta de vida. Ele não queria mais viver, não queria mais se controlar, deixando seu campo magnético emitir livremente. A esposa dele, no fim das contas, era quem o perseguia. Hel nem sequer olhou para ela. Os olhos esbugalhados e ferozes de Joel jorravam sangue das veias, ambos os olhos jorrando lágrimas de sangue. Ele levantou os punhos loucamente para atacar Hel. Seu corpo emitia um campo magnético extremamente caótico. Um campo magnético biológico vermelho escuro começou a aparecer caoticamente de seu corpo, girando caoticamente ao redor dele, crepitando e atingindo as partículas de ar ao redor. Maldito idiota! Hel mais uma vez recebeu os pensamentos de Jor-El, e um fogo surgiu em seu coração. Esse cara havia perdido todo o pensamento racional e estava além de qualquer salvação, sua mente cheia de cenas de desespero entre ele e Lara. Sentindo as imagens caóticas de si mesmo e Lara em sua mente, Hel não pôde deixar de sentir sua raiva aumentar. Ele encarou o punho de ataque de Jor-El e o socou no peito, fazendo voar como havia feito com o Superman, perfurando o chão e voando até a superfície. Capítulo 231. A figura vermelha e azul do Superman retornou em um instante da atmosfera, chegando abaixo do edifício Morgan quebrado, segurando gentilmente a metade superior quebrada do edifício Morgan com ambas as mãos, estabilizando o campo de bioforça para garantir a segurança das pessoas lá dentro. O terremoto parou? Estamos salvos. Quem é? É o Superman, o kryptoniano. Como ele ousa aparecer? Alguns funcionários do edifício Morgan, vestidos com trajes profissionais, encostaram-se nas janelas do chão ao teto e viram a metade superior do edifício Morgan sendo sustentada por uma figura vermelha e azul, com uma capa preta esvoaçando suavemente. Com a capa carmesim esvoaçando atrás dele, Superman voou lentamente com o edifício Morgan a reboque, chegando ao cruzamento alargado da avenida, abaixando suavemente o edifício Morgan, dando um suspiro de alívio e olhando para a multidão ao redor. No entanto, o rosto do Superman mostrou confusão, seu queixo virou para olhar para a multidão ao redor, seus profundos olhos negros revelando perplexidade. O que o saudou não foram mais os aplausos e a aprovação do passado, nem as tentativas desesperadas da multidão de tocar seu corpo, nem as expressões de gratidão e admiração. Em vez disso, eram as conversas sussurradas e os olhares estranhos da multidão cobrindo a boca à distância. Por que ele ainda está aparecendo? Fale baixo, ele também é um alienígena daquela raça. É tudo por causa dele, ele trouxe tudo para a Terra. Ele pode ser a vanguarda dos alienígenas. É realmente assustador. Você viu aquilo? Foi ele quem quebrou o prédio Morgan agora mesmo, e foi ele quem fingiu ser um cara legal. Vi. Parece que sempre foi esse tipo de trapaça, enganar o mundo. Os olhares estranhos e as conversas sussurradas a 100 metros de distância fizeram o Superman sentir uma sensação de alienação. Ele não era mais o amado Superman do passado. O que aconteceu? Por que você ainda volta aqui para fingir ser um cara legal? Superman. Um cidadão ousado gritou para Superman, atraindo atenção naquele momento. Este país foi destruído pelo seu povo. O que você está fazendo aqui neste momento? Alguém gritou com raiva para o Superman, incapaz de tolerar que ele aparecesse aqui agora e continuasse a realizar ações de resgate como se nada tivesse acontecido. Volte para o seu país. Você é como um ladrão. Você já expulsou a Austrália e ocupou suas terras para estabelecer Nova Krypton, não é? Vendo a falta de resposta do Superman e sua aparente confusão, as palavras das pessoas se tornaram mais e mais intensas. Eles já consideravam o Superman um desastre, acreditando que tudo isso foi causado por causa do Superman. Talvez o Superman fosse apenas a vanguarda dos kryptonianos chegando à Terra. Agora eles conseguiram. Eles tinham um novo país estabelecido. Nosso país foi destruído. O que aconteceu? Os olhos perplexos do Superman continuaram a escanear ao redor, suas sobrancelhas levemente franzidas. Ele realmente não sabia o que tinha acontecido durante sua inconsciência, causando uma mudança tão drástica na atitude de todos em relação a ele. Superman, abra seus super-olhos e dê uma olhada nesta terra devastada onde nem mesmo seu nome pode ser mencionado. Um velho, vendo a confusão do Superman, sugeriu tristemente.
Os olhos perplexos do Superman abriram sua visão telescópica e penetrante, olhando para a distância. Ele viu bases militares transformadas em ruínas, com radiação se espalhando continuamente após as explosões nucleares, tornando os arredores inseguros. O centro administrativo deste país não tinha mais ninguém para governar. O governo havia desaparecido, e cidades em vários estados se tornaram independentes e autônomas. Algumas cidades em certos estados começaram a fabricar máquinas de radiação nuclear limpa fornecidas por Luthor para limpar a radiação, enquanto algumas corporações controlavam cidades e começaram a abrigar ambições. Em vez de limpar a radiação, elas permitiram que ela se espalhasse, reunindo todas as pessoas nas cidades e deixando a radiação cercá-las, explorando as pessoas. Com os capitalistas no alto sem ninguém para restringi-los, as pessoas foram tratadas como animais, restaurando a escravidão, negociando e comprando, estabelecendo suas próprias cidades-estados, retornando aos tempos feudais. Num piscar de olhos, Superman viu inúmeros restos humanos, a situação de seus compatriotas, ouviu seus gritos dolorosos, assim como várias discussões e aplausos pelo estabelecimento de New Krypton. Reunir esses fragmentos de informação o fez entender a terrível situação que havia ocorrido durante sua inconsciência. Este país foi aniquilado, bombas nucleares explodiram em bases militares e Nova Krypton foi oficialmente estabelecida na Terra. Tudo isso aconteceu enquanto ele estava inconsciente. De repente, neste amplo cruzamento, o chão de cimento de repente se abriu, revelando lama marrom e areia. Algo estava emergindo do subsolo. As muitas pessoas que estavam prestes a repreender o Superman com raiva tiveram suas expressões alteradas drasticamente, uma por uma começando a se virar e fugir. Eles não se esqueceram de que o Superman simplesmente apareceu assim, quebrando o edifício Morgan ao meio. Saiam deste lugar. Ignorando sua confusão sobre o quanto aconteceu em tão pouco tempo enquanto estava inconsciente, Superman gritou rapidamente para a multidão. Ele voou rapidamente para a superfície acima do solo rachado. Uma figura cinzenta, assim como quando foi atingida por Hel antes, espalhou terra conforme ela emergia do chão rachado. O Superman pegou a figura cinza em seus braços, amortecendo o impacto recuando centenas de metros antes de parar. Olhando para baixo, ele percebeu que era seu pai quem o havia derrubado. Pai, por quê? Os olhos do Superman mostraram ainda mais confusão. Ele ficou intrigado com as ações do pai, a posição dos kryptonianos, o estabelecimento de New Krypton e por que seu pai o derrubaria. Tudo isso deixou o Superman tão confuso quanto uma folha de papel em branco. Você não é meu filho. Ao ouvir Superman chamá-lo de pai, Jor-El, segurado nos braços do Superman, com o rosto contorcido de loucura e os olhos esbugalhados, virou-se pesadamente e deu um soco diretamente no emblema S no peito do Superman. Um enorme estrondo sônico ecoou no céu, ondas de choque se espalharam, quebrando os vidros dos prédios ao redor, e gritos aterrorizados encheram o ar enquanto as pessoas se escondiam nos cantos. A figura do Superman caiu no chão como uma bala de canhão, destruindo a estrada inteira e criando uma cratera de dezenas de metros de profundidade. Hidrantes de incêndio estouraram, continuamente espirrando água a 4 metros de altura. Não é o que você me disse. Você é meu pai, meu verdadeiro nome é Kal-El. O emblema S no meu peito é o brasão da nossa família, um símbolo de esperança, não é? Emergindo da poeira e do chão úmido no poço, suportando uma leve dor no peito, Superman levantou a cabeça, olhou para Jor-El no céu com uma expressão séria, questionando-o. Ele não passou muito tempo com Jor-El, e toda essa linhagem foi o que Jor-El lhe contou quando apareceu na Fortaleza da Solidão. E agora, dizer que ele não era seu filho confundiu diretamente o Superman. Eu não sou seu filho. De quem sou filho? Então por que você disse que eu era seu filho em primeiro lugar? Uma grande mão pousou no ombro do Superman e disse, você é meu filho. Capítulo 232. Você é meu filho. Superman virou a cabeça para ver a expressão indiferente de Hel, aqueles olhos profundos, mostrando curiosidade como se estudassem um produto acabado. Aos olhos do Superman, a figura de Hel imediatamente se sobrepôs à figura negra que pisoteou seu peito no Salão da Justiça. Você foi quem me atacou originalmente. Qual é a história por trás da minha linhagem? Superman rapidamente se livrou da mão de Hel em seu ombro, sua capa vermelha girando ao seu lado enquanto ele voava para o lado, encarando-o com uma expressão severa. Pelo que ele tinha recebido e visto agora, ele conseguia basicamente entender o esboço do que tinha acontecido durante esse tempo. O imperador kryptoniano à sua frente, que afirmava ser seu pai, já havia estabelecido Nova Krypton na Terra durante sua inconsciência, estabilizando um novo império para os kryptonianos na Terra. O que ele precisava fazer já havia sido concluído. Agora, alegar que ele era seu filho era simplesmente inexplicável. Quão caótica era a vida de sua geração anterior. Primeiro, Jor-El alegou que era seu filho, e agora o imperador kryptoniano saiu, dizendo que não era filho de Jor-El, mas sim seu filho. Em um instante, Superman se tornou a nova força no universo, o príncipe de Nova Krypton. Só saiba que o sangue que corre em suas veias é minha linhagem, meu filho, isso é o suficiente. O rosto indiferente de Hel carregava um sorriso enquanto ele olhava para o céu onde Jor-El estava furioso. Vá pará-lo, ele enlouqueceu. Meu bom filho. Jor-El rugiu com fúria no céu, forças gravitacionais magnéticas incontroláveis explodindo por todo o seu corpo. O campo eletromagnético vermelho escuro se expandindo rapidamente, afetando reações eletromagnéticas. Começando no distrito comercial oriental da cidade, todos os aparelhos começaram a soltar faíscas, as informações eletrônicas ficaram caóticas. As redes entraram em colapso. O zumbido dos postes de luz piscou enquanto o campo eletromagnético causava uma grande queda de energia no distrito comercial, espalhando-se para fora.
Circuitos em chamas se transformavam em chamas, surgindo de todos os lugares, e o som de aparelhos explodindo não cessava. Chamas e fumaça preta e espessa subiam de todos os cantos dos prédios altos, e o movimentado distrito comercial imediatamente se misturou aos gritos humanos de terror, transformando-se em caos. Eu ainda não reconheci você como meu pai. O rosto do Superman permaneceu severo enquanto ele ouvia os gritos de pânico de muitos humanos comuns. Seu olhar passou por Hel e pousou em Jor-El, que mal conseguia controlar seu próprio corpo, deixando seu campo magnético flutuar caoticamente. Ele não suportava ver tantos humanos comuns entrando em pânico e gritando de medo. Rapidamente ele correu em direção a Jor-El, mergulhando em seu caótico campo eletromagnético vermelho escuro. Ele alcançou o lado de Jor-El e avançou em sua direção, envolvendo seus braços em volta da cintura de Jor-El, carregando-o para a atmosfera. Perdi tudo e agora até você está tentando me impedir. Jor-El ficou completamente louco, desprovido de razão, seus olhos esbugalhados assustadoramente, seu corpo inquieto com energia de campo magnético instável. Veias estouraram em sua pele cinza, acompanhadas por reações distorcidas de campos magnéticos e o surgimento de um campo eletromagnético vermelho escuro distorcido. Na atmosfera, ele rugiu, levantando o punho e golpeando Superman com força, fazendo com que a visão do Superman escurecesse. Seu peito doesse e ele não conseguisse evitar cuspir sangue. Mas Superman ainda não soltou Jor-El da cintura, suportando a poderosa força liberada por Jor-El sobre si. Na atmosfera, explosões altas e contínuas ecoaram, dispersando todas as nuvens e sacudindo de longe, criando um enorme buraco no céu azul. Superman, que estava suportando os ataques, não conseguiu evitar sucumbir quando seus olhos escureceram. Suas mãos relaxaram por um momento, e Jor-El se libertou, juntando as duas mãos e esmagando as costas do Superman. Superman avançou em meio ao estrondo sônico e caiu em direção ao chão. Não pode atingir o chão. A primeira reação do Superman ao ser esmagado foi evitar atingir a Terra. Um impacto tão poderoso, com potencial para criar enormes ondas de choque e crateras, destruiria a cidade e causaria a morte de centenas de milhares de pessoas. Ele cerrou os dentes, sabendo que não podia se permitir cair no chão. No processo de ser esmagado, ele sentiu como se uma força poderosa tivesse nascido dentro dele, curando instantaneamente os ferimentos físicos infligidos por Jor-El. Os golpes de Jor-El eram como um martelo, temperando e liberando sua força. Superman estava prestes a ser esmagado a 1 metro do chão quando ele se manipulou, deslizando pelo chão em forma de U, levantando poeira ao passar por Hel parado no lugar, fazendo a capa preta de Hel ondular atrás dele. As figuras do pai e do filho se entrelaçaram, e Superman voou de volta para o céu, travando um combate feroz com Jor-El. No céu, explosões contínuas ressoavam, causando vibrações, e estrondos soníquos apareciam e desapareciam rapidamente. Você uma vez me contou sobre seus ideais de liberdade, respeito pela vontade da vida e o que você fez pelas pessoas em Krypton. Acalme-se. Aos meus olhos, você é um indivíduo sábio, inteligente, respeitado e calmo. Superman, incapaz de suportar machucar Jor-El, que havia perdido os sentidos, gritava desesperadamente enquanto suportava as surras brutais. Anteriormente, a energia que Jor-El havia infundido no corpo do Superman agora estava explorando o potencial físico do Superman, transformando-se na força do Superman. Qualquer golpe de Jor-El só fazia Superman ofegar momentaneamente antes de se recuperar. Até Superman sentia algo divino dentro dele, como se estivesse ficando mais forte a cada golpe, como se houvesse energia infinita dentro dele, restaurando e fortalecendo seu corpo. Jor-El também percebeu isso. Tudo isso foi criado por ele mesmo, injetando o Códex no corpo de Kal, abrindo universos paralelos e despejando a energia de universos paralelos no corpo de Kal. Tudo isso foi feito por ele mesmo. Isso inevitavelmente deixou Jor-El ainda mais desesperado e desesperado, enquanto ele gritava: tudo o que fiz, ideais, vontade, liberdade, perseverança. Tudo era apenas uma mortalha para os outros. Não posso aceitar isso. Não posso aceitar isso. Que ideais, que honra, o símbolo em seu peito, tudo pertence à honra da linhagem de sangue da minha casa de Eu. Você nem é da linhagem de sangue Eu, apenas um bastardo. Que direito você tem de me encarar? O rugido desesperado de Jor-El revelou seus verdadeiros pensamentos ocultos. Eu criei você para estabelecer um novo Krypton, para continuar o legado da casa de Eu, para deixar a casa de Eu se tornar os deuses de Krypton. Eu criei seu grande poder para que nós, pai e filho, cumpríssemos meus ideais e vontades. Agora, você é apenas a criação de outra pessoa. O rugido desesperado de Jor-El, explodindo com veias estourando, continuou: tudo da casa de Eu foi destruído por mim. A casa de Eu não tem mais nada. Eu sou o pecador de Krypton, o pecador da casa de Eu. Capítulo 233. Kal permaneceu em silêncio, sem palavras, sem saber como consolar Jor-El. Num instante, ele se sentiu culpado, com pena dele. Ele ainda usava a armadura da casa de Eu, o grande símbolo de esperança em seu peito, ainda representando o legado da casa de Eu. Ele já pensou que era muito compatível com a esperança e o legado da casa de Eu, e também se identificou e admirou tudo que a casa de Eu tinha feito pelo povo de Krypton. Ele estava disposto a continuar essa esperança e trazê-la ao povo da Terra. Mas agora ele não tinha nenhuma conexão com a casa de Eu, e ele foi até chamado de bastardo por Jor-El. Isso fez Kal, que sempre apoiou a esperança da casa de Eu e estava usando a armadura da casa de Eu, se sentir muito desconfortável e culpado. As palavras de Jor-El fizeram Kal sentir pena. Talvez ele não devesse ter nascido, ou não devesse ter nascido na casa de Eu. Mas seu nascimento não era algo que ele pudesse controlar, e se Jor-El quisesse prejudicar os humanos, ele não ficaria de braços cruzados. Jor-El explodiu com uma reação eletromagnética aterrorizante no céu azul, gritando de dor. A reação eletromagnética vermelho escura formou um enorme campo eletromagnético no céu.
com o corpo cinza de Jor-El coberto de veias azuis semelhantes a cobras se contorcendo e se retorcendo por dentro. O choque caótico da reação eletromagnética se espalhou, e arcos de luz eletromagnética já haviam se espalhado do distrito comercial na parte leste da cidade para outras áreas. A cidade inteira estava constantemente sofrendo explosões de aparelhos elétricos, faíscas passando pelos circuitos, causando incêndios, e os gritos de pânico das pessoas chegando aos ouvidos do Superman. O rosto do Superman era severo. Ele podia tolerar os ataques de Jor-El contra ele, mas não podia tolerar Jor-El machucando tantos humanos comuns. Não posso deixá-lo devastar a Terra. Mais uma vez, Superman correu para o caótico campo eletromagnético vermelho escuro causado por Jor-El. Os arcos do campo eletromagnético roçaram seu corpo, fazendo seus cabelos ficarem em pé. No céu, os dois mais uma vez ressoaram com fortes explosões, ondas de choque sacudindo o chão, aterrorizando pessoas comuns. Mesmo nessa situação, Superman ainda se conteve com medo de machucar Jor-El. Sob ataque constante, ele continuou empurrando para cima, tentando empurrá-lo para fora da atmosfera da Terra e para o espaço sideral. Além de se sentir culpado e com pena de Jor-El em seu coração, ele também sentia pena dele. Ele já foi o maior cientista de Krypton. Superman ouviu a grande e linda história de amor dele e de sua mãe na Fortaleza da Solidão. Ouviu suas aspirações quando era jovem e ouviu o arrependimento e a impotência em seu tom de voz de que ele não podia mudar o destino de Krypton. Certa vez ele disse que era o último de Krypton, a continuação de Krypton, e apoiou totalmente a não reconstrução de Krypton, respeitando sua vontade, permitindo-se levar a esperança da casa de El e continuar essa esperança para a humanidade na Terra. Agora, só porque ele não era da linhagem da casa de El, ele era chamado de bastardo. Superman sentiu um amargor no coração. O pai que ele outrora respeitava e admirava não podia, naquele momento, se fundir com a grande figura em seu coração que fez grandes contribuições para Krypton. Essa incapacidade de se reconciliar com a grande figura em seu coração era a tristeza e a amarga pena do Superman. Mas não importava de quem ele era filho, a responsabilidade causada por seus antecessores também tinha que ser assumida por ele. Portanto, Superman não queria machucar Jor-El. Ele sempre quis empurrá-lo para o espaço, então subjugá-lo, argumentar com ele e encontrar uma solução adequada que não machucasse os humanos comuns na Terra. Superman acreditava que enquanto Jor-El estivesse lá, a esperança e a vontade da casa de El sempre estariam lá, a esperança nunca perdida, existindo no coração de todos. A casa de El uma vez lhe deu a esperança representada pelo S em seu peito. Agora era sua vez de dar esperança a Jor-El, de deixar a esperança da casa de El continuar com sua ajuda com as mãos de Jor-El. Ha ha ha. Você está protegendo a Terra? Guardando este planeta frágil e insignificante. Eu deveria ter dito para você destruir este planeta há muito tempo. O valor deste planeta está apenas na reconstrução de Krypton. O rosto distorcido de Jor-El se abriu em uma risada que era ao mesmo tempo zombeteira e desesperada. Uma e outra vez, ele viu Superman sendo derrubado por ele, tentando implacavelmente se empurrar para o espaço sideral. Enquanto eles continuavam a lutar, ele sentia cada vez mais a resiliência do Superman e a liberação gradual da energia do universo paralelo que ele havia instilado no corpo do Superman. O Superman começou a resistir aos seus ataques e gradualmente ganhou vantagem. Jor-El não conseguiu evitar sentir uma tristeza sem fim. Ele o enviou através de milhões de anos-luz para vir a este planeta, para se tornar um deus entre os humanos. Mas ele abandonou a divindade e entrou no meio dessas criaturas comuns e fracas, vivendo entre elas. Ele criou um deus. Mas esse deus decidiu se limitar. O rosto de Jor-El era uma mistura de riso e lágrimas, veias saltadas, olhos esbugalhados, com uma tristeza sem fim em meio às suas ondas de raiva. Toda a vida tem significado. Não temos o direito de privar isso de nenhuma vida inteligente. A existência delas é a vitalidade e a esperança do universo. Não foi isso que você me disse? Superman gritou com raiva, lembrando-se de quando estava cercado por olhos amorosos, mas agora tudo o que ele via era desespero e tristeza. Aquele olhar de desejo infinito de que ele fosse realmente seu filho, e o desespero e a tristeza depois de descobrir a verdade. Eram tão intensos que parecia que o mundo inteiro estava desabando. A linhagem é realmente tão importante? Hehehe. O propósito da existência deles é servir de pano de fundo para Krypton. Jor-El rugiu loucamente, seu rosto contorcido. Você quer salvá-los? Por que se importar com esses terráqueos? O campo eletromagnético caótico ao redor de Jor-El subitamente se retraiu, ficando no céu, com olhos vermelhos brilhantes em seu rosto feroz. Em um instante, aqueles olhos esbugalhados irromperam com calor escaldante, disparando em direção ao distrito comercial da cidade. A visão de calor rapidamente perfurou o ar, formando leves estrondos súnicos ao seu redor, evaporando rapidamente e disparando diretamente em direção aos arranha-céus do distrito comercial. Assim que Jor-El virou a cabeça, a visão de calor cortou o ar como uma faca quente na manteiga, cortando diagonalmente 18 arranha-céus no distrito comercial. As superfícies cortadas dos arranha-céus estavam tão quentes que pingavam como lava derretida. As metades superiores dos edifícios começaram a deslizar lentamente para baixo em um ângulo. Parar. Os olhos do Superman ficaram vermelhos de horror. Ele disparou sua própria visão de calor, seguindo o olhar de Jor-El, impedindo que a visão de calor deste varresse para outro lugar. Capítulo 234. As visões de calor de Jor-El e Superman se chocaram no céu azul, com faíscas voando ferozmente onde quer que colidissem. Jor-El não nutria mais nenhum amor por Kal-El. A dor que perfurava seu coração naquele momento era tão intensa quanto seu antigo amor e tolerância. Ainda mais desesperador era o fato de que o Superman, com quem ele teve que lidar com a visão de calor no céu, estava gradualmente dominando, repelindo sua visão de calor implacavelmente.
A energia do universo paralelo previamente infundida no corpo do Superman por ele estava gradualmente se fundindo e liberando o potencial do Superman sob seus ataques. O Superman começou a ficar mais forte, forte o suficiente para derrotá-lo. E tudo isso foi causado por ele mesmo. Você só quer proteger esses humanos? Jor-El estava envolto em desespero, miséria e tristeza distorcida. Até mesmo sua raiva parecia tão sombria quanto a de um cão vira-lata sem coragem. Separado de sua família. Não lhe restava mais nada. Seu pai Hel estava aqui para construir um novo Krypton, e você, protegendo os humanos deste planeta, tem um futuro infinitamente brilhante esperando por você. Tudo isso é construído na destruição da casa de El. Não permitirei que você pise no renascimento da casa de El. Você deve perecer com este planeta. Jor-El sabia que não poderia mais se igualar ao Superman. Ele rapidamente retirou sua visão de calor, que estava sendo empurrada para trás continuamente, rugindo de raiva, e correu passando pela visão de calor do Superman. O calor intenso queimou sua pele cinza e com desespero e raiva, Jor-El explodiu em estrondos sonicos, avançando em direção ao chão. O espírito da casa de El não morreu. Ele continua a me influenciar. Eu continuarei. Superman, que já estava preparado para deter Jor-El, rapidamente retirou sua visão de calor, alcançando-o e gritando desesperadamente, na esperança de fazer Jor-El voltar, até que viu as ações de Jor-El, o que o fez parar abruptamente. Jor-El rompeu diretamente o solo, causando uma enorme onda de choque. Carros na estrada principal, latas de lixo na lateral da rua, postes de luz, tudo foi levantado no ar, e o solo surgiu para fora como ondas do oceano. E prédios altos balançaram e desabaram incessantemente. Superman entendeu instantaneamente o que Jor-El queria fazer. Ele queria perfurar diretamente o núcleo da Terra e destruir o planeta. Seguindo o buraco em que Jor-El entrou, Superman avançou em velocidade extrema. As vidas de mais de 7 bilhões de pessoas na Terra estavam em jogo, e o Superman não se conteve mais. Ele atravessou a Terra e as rochas subterrâneas, correndo para o lado de Jor-El a uma profundidade de 1.500 metros, segurando-o diretamente e suportando todos os ataques e surras de perto. Com a cabeça baixa, ele avançou em direção à superfície. Museu de Arte de St. John. O piso de mármore branco subitamente arqueou e rachou quando Superman emergiu do subsolo, carregando Jor-El. Um enorme impacto explodiu, e Superman e Jor-El rolaram para longe. Pessoas que estavam ao redor e buscavam refúgio fugiram aterrorizadas. Jor-El rolou meio ajoelhado, levantando a cabeça, dedos inseridos no chão de mármore, olhando para a multidão aterrorizada e gritando. Seus olhos começando a brilhar com a luz da visão de calor. Cada humano na Terra, os humanos que o Superman protegia se tornaram a existência que ele queria destruir. Não. Superman rapidamente correu, socando Jor-El na bochecha, empurrando-o para trás vários passos. Jor-El girou seu corpo, fazendo com que sua visão de calor errasse. Os raios de Jor-El foram desviados pelo soco do Superman, disparando direto para o teto, cortando lustres, cortando um semicírculo no telhado. E o brilho vermelho da visão de calor disparou para o céu, com magma semelhante à lava escorrendo, causando ainda mais pânico entre a multidão em fuga. Um pai e uma mãe, segurando sua filha de 7 anos, agachavam-se desesperadamente em um canto. A mãe segurava a filha, que estava assustada com o lustre caído, firmemente em seus braços, enquanto o pai estava em pé na frente delas, com as mãos abertas, protegendo sua esposa e filha. Suas costas estavam encharcadas de suor, constantemente pressionando contra sua esposa e filha atrás dele, olhando para Jor-El em terror. A visão de calor de Jor-El cortando o telhado, espalhou-se pelas paredes e começou a se aproximar da família no canto. A temperatura escaldante da visão de calor se espalhou para o canto, continuamente atirando faíscas nas paredes, derretendo as paredes em lava. O pai, encharcado de suor e aterrorizado, a mãe segurando sua filha firmemente, lágrimas escorrendo por seus rostos incontrolavelmente. Suficiente. Superman viu a cena e rapidamente correu até ele, estendendo as mãos por trás de Jor-El, usando toda a sua força para formar um mata-leão cruzado, prendendo o pescoço de Jor-El para impedi-lo de se virar. Você esqueceu o que me disse. Seus ideais e crenças, a esperança que você me confiou. Nós encontraremos uma solução. Não machuque os outros e caia no abismo. Os braços do Superman incharam com veias, seu rosto ficou vermelho enquanto ele agarrava o pescoço de Jor-El, impedindo que sua cabeça virasse. A visão de calor de Jor-El continuou a brilhar ao lado da família. O pai e a mãe se amontoaram em terror, protegendo firmemente sua filha. Superman gritou alto em seu ouvido. O Jor-El que ele conhecia não era assim. Ele tratava a todos igualmente, valorizava a vida, amava a paz e nunca intimidava os fracos com sua força. Ele aprendeu muito com ele e entendeu o dom e o fardo de seu próprio poder. O credo da casa de El, paz, igualdade, liberdade, responsabilidade, amor e esperança, estava profundamente gravado em seu coração. Para se tornar o Superman, ele teve 50% de crédito, graças a seu pai, Jor-El. Você não é da casa de El, você é meramente uma criação de Hel. Que tudo pereça com o desaparecimento da casa de El. Jor-El cerrou os dentes, seu rosto feroz exercendo uma força tremenda com a intenção de atirar e matar a família de terráqueos à sua frente. Krypton foi destruído, a linhagem da casa de El não continuou. Por que seres tão insignificantes deveriam existir neste planeta? A linhagem é realmente tão importante? O rosto do Superman estava cheio de tristeza e raiva, lágrimas escorriam incontrolavelmente de seus olhos. A luta pelo poder com Jor-El quase o fez perder o controle. Ele não tinha certeza se conseguiria parar completamente Jor-El, que desconsiderava sua própria vida e morte. Mas ele não conseguia desistir, não conseguia ver Jor-El matar essa família na frente dele.
Você não pode me impedir. Jor-El rugiu, sua cabeça balançando e tremendo teimosamente enquanto ele resistia ao Superman, aproximando sua visão de calor da família aterrorizada no canto. Sem a linhagem de Krypton, sem o Codex, sem a energia do universo paralelo que ele infundiu no corpo do Superman, Kal-El não teria sido capaz de impedi-lo de matar esta família de terráqueos neste momento. Naturalmente concebido em Krypton, o Codex enviou Kal-El para a Terra, permitindo que ele aproveitasse o Sol e se tornasse o deus da Terra. Sem a antiga linhagem kryptoniana, ele não seria nada. Ao ouvir esta resposta desesperada, o rosto do Superman se contorceu de dor, lágrimas de tristeza escorriam pelos cantos dos olhos. Raiva e tristeza se transformando em um rugido impotente do fundo do seu coração. Ah! Sua voz ecoou alto por todo o Museu de Arte de St. John, suas mãos exercendo ferozmente todo o poder que Jor-El havia infundido nele através do universo paralelo, quebrando seu pescoço. A visão de calor nos olhos de Jor-El se apagou, suas vértebras cervicais se despedaçaram e ele lentamente escapou do abraço do Superman, ajoelhando-se no mármore branco e, com um baque, seu corpo inteiro desabou. Jor-El estava morto. As lágrimas do Superman jorraram como uma fonte, gritando em agonia. A figura negra de Hel entrou através da luz do lado de fora. Capítulo 235. Dentro do Museu de Arte de St. John, o teto e as paredes perfurados pela visão de calor começaram a esfriar gradualmente, formando poças de lava derretida e cinzas escorrendo, ameaçando desabar. A luz do sol, traçando as marcas deixadas pela visão de calor, cortou o ar como uma faca, iluminando as partículas de poeira flutuantes. A família de 3 pessoas se abraçou em lágrimas silenciosas de alívio. O Superman acreditava que tinha feito a coisa certa, mas fazer a coisa certa nem sempre trazia felicidade. Em vez disso, trazia lágrimas de tristeza. Superman ainda se lembrava do traje de batalha da casa de El que Jor-El lhe entregou ao saber que ele queria usar o poder dos kryptonianos para ajudar os terráqueos, trazendo esperança à humanidade. Agora isso se tornou seu desespero. Torcendo o pescoço do mentor e pai, Jor-El, que um dia o tratou como um filho. No instante em que Superman torceu o pescoço de Jor-El, o arrependimento surgiu dentro dele, a dor surgindo das profundezas de um mar infinito de sofrimento, relembrando toda a bondade que ele havia lhe mostrado. Cada cena de suas interações com ele, ouvindo suas experiências de vida como mentor, apoiando-o, sendo seu pilar de apoio, tudo passou pela mente do Superman, deixando-o perdido em lágrimas na mais profunda dor. Hel entrou, vindo da luz de fora com um rosto indiferente, lançando um olhar rápido para a sortuda família sobrevivente de 3 pessoas e depois para Jor-El caído no chão. Agora, seu corpo cinza de amazo, com suas veias achatadas, olhos turvos e vértebras cervicais despedaçadas, havia perdido a capacidade de controlar seu corpo. Na verdade, ele ainda não tinha morrido completamente. Apenas suas vértebras cervicais foram quebradas. Ele perdeu o controle do corpo e das expressões faciais, com todas as informações da consciência convergindo para seu cérebro, aprisionadas pela função cerebral. Este corpo amazo e suas ondas de informação eletrônica de consciência não eram entidades biológicas comuns e normais, então a morte não era tão fácil. Seu cérebro poderia recuperar a consciência, evoluindo novamente para uma ressurreição. Mas ele não tinha mais vontade de viver. Criado por suas próprias mãos, dando tudo da casa de El, tudo de Krypton, todo seu sangue, suor e esperança. Criado como seu próprio filho, Superman o matou, deixando-se sentindo morto por dentro. Você não precisa chorar. Ele ainda não morreu. A figura negra de Hel caminhava como um vazio frio no espaço profundo, carregando um frio indiferente, direto no rosto do Superman, suas botas pretas pisando na cabeça inconsciente de Jor-El. Com um forte pisão, combinando poder mental com imensa força, um enorme estrondo sônico irrompeu no local, ondas de choque girando em torno de Hel e Superman, fazendo suas capas pretas e vermelhas tremularem. O corpo amazo da cabeça de Jor-El se abriu como uma melancia, escorrendo um líquido espesso e transparente do pescoço, sem possibilidade de sobrevivência. Agora ele está morto. Hel olhou para o Superman perplexo e disse. Ao ouvir a declaração de Hel de que Jor-El ainda não estava morto, as lágrimas no rosto triste do Superman cessaram, e o desejo de salvar Jor-El começou a crescer em seu coração. Fosse em mente ou corpo, ele queria salvar o infeliz Jor-El. Tudo que Jor-El havia perdido estava relacionado a ele, e ele se sentia responsável por salvá-lo. Superman não estava disposto a deixar Jor-El, que um dia o ajudou, apoiou, confortou e foi sua espinha dorsal, encontrar seu destino em suas próprias mãos. Mesmo sem uma ligação sanguínea os unindo, ele era seu pai. Superman já estava arrependido de ter torcido o pescoço de Jor-El com as próprias mãos, e agora parecia que tudo poderia ser revertido. As palavras de Hel foram como um raio de luz na escuridão, em meio à sua tristeza, pesar e escuridão. Entretanto, enquanto o pensamento ainda estava surgindo, a cabeça de Jor-El foi esmagada por Hel como uma melancia, e um fluido transparente espirrou em suas botas, deixando-o atordoado e atônito. Tudo da velha Krypton chegou ao fim. Nos olhos frios de Hel, havia um toque de reminiscência melancólica. De Krypton até este ponto, as ações de Jor-El foram influenciadas pelo elitismo da classe alta em Krypton, fingindo ser leal enquanto enganava, fingindo ser confiável enquanto era enganoso. Até o próprio Jor-El acreditava que tudo o que fazia era para o bem de Krypton, para o povo de Krypton, para a continuação de Krypton. Na realidade, seus feitos foram incontáveis e incompreensíveis, tudo pela honra e linhagem de sua casa de El. Quando ele percebeu que o Superman não era seu filho, ele já havia desmaiado. Tudo que ele havia feito desapareceu no ar. Até hoje, Hel não conseguia julgar o certo do errado, porque tudo isso parecia mais uma viagem de volta no tempo, levando à destruição causada pela destruição de Krypton.
Era mais como se ele fosse um marionetista nos bastidores, orquestrando seu próprio caminho para a autodestruição e sendo morto pelo Superman, a partir do momento em que ele esmagou Krypton. Os limites entre o certo e o errado, causa e efeito, ficaram confusos há muito tempo quando ele viajou de volta no tempo. Neste momento, Hel não tinha palavras de justificativa ou condenação. Ele só podia, na verdade, enviar Jor-El, que havia perdido tudo e nem queria viver, em sua jornada final, colocando um fim ao karma que eles haviam deixado em Krypton. Esse tipo de conclusão até reverteu a linhagem do Superman, tornando seu filho. Foi realmente um fim completo e absoluto, encerrando definitivamente tudo em Krypton. Hel tocou gentilmente o peito com o dedo indicador direito. O símbolo S ainda estava lá. Hel nunca substituiu o S pelo seu próprio, simplesmente porque ainda não havia chegado a hora da mudança. Mas agora que tudo estava concluído, ele não hesitou mais. A ponta do seu dedo tocou levemente o S frio em seu peito, seus olhos cheios de nostalgia pelo tempo que ele passou em Krypton. Com um toque suave, o S em seu peito girou automaticamente, suas duas extremidades se estendendo e cruzando o meio, formando o símbolo tridimensional de. Após relembrar brevemente o passado, o olhar de Hel se voltou para Superman, que ficou estupefato, esquecendo até mesmo sua tristeza e dor. Embora Superman fosse de fato seu filho, Hel não se sentia como um pai. Ele nem sabia o que era ser pai. No final, o Superman nada mais era do que uma criação de experimentação. Ele próprio não era uma pessoa comum, então como poderia ter os sentimentos de um pai comum? Não matar o Superman já foi o último ato de ternura de Hel como pai. Hel olhou para baixo, vendo o S no peito do Superman, e estendeu a mão direita para tocar seu peito. O S girava horizontalmente, com suas extremidades se estendendo, passando pelo meio, formando o símbolo. Continue protegendo bem a terra, disse Hel suavemente, enquanto levantava o corpo sem vida de Jor-El em seus braços, virava-se e caminhava em direção à luz do sol na porta, sua figura negra desaparecendo na luz, deixando este lugar. Superman ficou parado, incapaz de reagir por um longo tempo. O que ele deveria fazer? Capítulo 236. 2 meses sem novidades se passaram. Seri também estava grávida de 2 meses. Após matar Jor-El naquele dia, acabando com os rancores que persistiam desde Krypton, Hel retornou a Zero Mothership. Como Seri desejava, ele descarregou sua pressão reprimida no corpo dela ferozmente. O processo foi bastante intenso e brutal, não sendo adequado para uma descrição detalhada. E Seri ficou grávida. Vale ressaltar que a gravidez de Seri não foi comum. Como é bem sabido, Seri tem 10 tentáculos que lembram braços de polvo. Sob a modificação de longo prazo de Seri desses 10 tentáculos, o primeiro tentáculo à esquerda é de composição kryptoniana, e o primeiro tentáculo à direita é feito de células de metal extraídas da Transformers Quintessa. Seri criou com sucesso uma forma de vida de metal e aplicou ao primeiro tentáculo em seu lado direito. Então, o primeiro tentáculo de Seri à esquerda é de composição kryptoniana, enquanto o primeiro tentáculo à direita é de composição metálica. E o resto são todos tentáculos comuns com poderosas habilidades regenerativas e vários poderes extraordinários. E cada tentáculo tem 32 ventosas, que Seri modificou em úteros capazes de nutrir crianças. Usando as 320 ventosas em seus 10 tentáculos, Seri está criando filhos em todos eles. Então, Seri está na verdade grávida de 320 filhos de Hel. Quando Hel ouviu a explicação de Seri, ele ficou em silêncio. Ele originalmente pensou que Seri só queria ter um filho com ele, mas ele não esperava que Seri fosse direto 320. Mas já que são 320, então são 320 afinal, ele tem um Superman como ponto de partida, então os próximos filhos não importam. Hel não ficaria preso às crianças e se concentraria apenas na felicidade doméstica. Não é que Hel não tenha sentimentalismo, mas ele viu muitas crianças crescerem em cubas de solução nutritiva biológica, produzidas em uma linha de montagem como mercadorias. Que afeição profunda ele poderia ter por seus filhos? Além disso, Seri é realmente muito feroz, tendo 320 de uma vez. Igual O novo continente de New Krypton, com sua capital localizada no centro do continente, formará uma rede bem conectada cobrindo todo o ambiente do continente. E devido ao tamanho relativamente grande dos corpos mecânicos em Nova Krypton, levando em consideração a possibilidade de várias criaturas extraterrestres grandes e peculiares se estabelecerem no continente de Nova Krypton, muitos designers fizeram este lugar grandioso e imponente, com uma aura de domínio sobre o mundo, um espetáculo majestoso sob o céu estrelado. Especialmente no futuro, o Palácio de Hel se tornará o Palácio do Imperador de New Krypton. Ele já passou por várias lutas entre designers para estabelecer o tom magnífico inicial e começar a construção. Toda a Nova Krypton está imersa em um frenesi agitado, com transformadores gigantes transportando materiais em canteiros de obras e vários soldados kryptonianos se transformando em trabalhadores migrantes, se esforçando para fazer do Imperador de Nova Krypton o homem mais bonito e admirado da Terra. Hel e Kara esconderam suas figuras enquanto caminhavam pelo continente de Nova Krypton, inspecionando a integração dos terráqueos em Nova Krypton. Em termos gerais, os terráqueos não rejeitavam muito os kryptonianos e os Transformers em New Krypton. Em vez disso, eles invejavam vários superpoderes e estavam ansiosos para fazer amizade com os Transformers, cavalgando neles para explorar as estrelas. A maior parte do pessoal administrativo transferido do universo dos 3 corpos já se adaptou ao seu monarca, que possui o poder de cruzar as fronteiras do universo e destruir estrelas.
Felizmente, este monarca não é um tirano governado apenas pelo poder. Na Terra, alguns países já viram o caminho futuro brilhante de New Krypton. Após vários contatos com New Krypton, eles declararam sua intenção de abandonar seus próprios países e integrar seu povo em New Krypton, tornando-se cidadãos de New Krypton. No entanto, New Krypton não precisa realmente deles. O Ministério de Relações Exteriores de New Krypton não aprovou o plano deles de abandonar seus países e se integrar a New Krypton. O que houve, cara? Hel olhou para a bandeira inserida no pico mais alto de Nova Krypton, onde as nuvens giravam, servindo como porta de entrada para o Reino Divino. Hel obteve um território no Reino Divino a 1558 anos-luz de Zeus, equivalente ao tamanho de 500 sistemas solares. Athena selecionou meticulosamente uma área do Reino Divino para se tornar o território de New Krypton, e ela colocou o portal para esse território no pico mais alto de New Krypton. Cara usava um suéter vermelho de tricô que chegava até suas coxas, com duas pernas finas saindo debaixo do suéter e vestidas com leggings pretas. Ela usava botas peludas nos pés. Ela sobreviveu como suporte logístico na guerra espacial. Ao ouvir a pergunta de Hel, Cara não pôde deixar de reagir com uma expressão coquete. Você acha que isso é bom? Diretora Seri, ela estava um pouco apavorada. Principalmente porque Seri estava grávida e seus tentáculos não conseguiam mais se retrair atrás dela. Sempre que Cara via a diretora Seri com seus 10 tentáculos abertos atrás dela, com fetos desenvolvendo membros pendurados nos tentáculos, ela se sentia muito desconfortável. Isso não é muito desumano? É um tanto assustador, contanto que ela goste. Hel pensou que não era nada sério, presumindo que Cara tivesse algum trauma de guerra, e não conseguiu evitar rir alto. No começo ele também sentiu que Seri estava um pouco fora, mas depois percebeu que enquanto Seri estivesse feliz, isso não importava para ele. Afinal, ele tinha a habilidade de deixar Seri fazer o que ela quisesse, então não importava. Ela pode ter quantos filhos quiser. Estamos indo para o Reino Divino para ver o território de Nova Krypton, disse Hel, escondendo sua figura enquanto voava em direção ao pico mais alto. Cara voou para o lado de Hel, olhando para suas costas com alguma irritação. Ela não pôde deixar de se lembrar de uma noite em que Seri bateu em sua porta e disse que queria dormir com Hel, ajudá-lo a aliviar o estresse e ajustar seu humor. Cara se sentiu envergonhada naquele momento. Ela ainda era uma garota de 20 anos. Como ela ousava ter um comportamento tão tímido e direto? Nesse momento, Cara não conseguiu deixar de pensar. Se ela tivesse ido naquele dia, ela estaria grávida agora? Cara sentiu uma mistura de arrependimento, constrangimento, aborrecimento, tristeza, como uma garrafa tombada de emoções misturadas. Ela não conseguia nem entender seus próprios sentimentos. Claramente, ela foi quem conheceu Hel primeiro. Claramente, ela foi quem gostou de Hel primeiro. Mas Seri acabou engravidando de 320 filhos de Hel. O humor de Cara era complexo e difícil de expressar enquanto ela seguia Hel voando em direção à entrada do Reino Divino. Cara, você quer ter um filho comigo também? Hel sentiu as emoções complexas de Cara e diminuiu a velocidade de sua figura voadora, com o cabelo desgrenhado pelo fluxo de ar, enquanto perguntava diretamente. Não. Cara corou instantaneamente voando no céu. Explicando agitada, levou muito tempo para se acalmar. Observando Hel calmamente esperando que ela se acalmasse, Cara gradualmente se acalmou de seu pânico e nervosismo. Com o rosto corado, ela gaguejou e disse trêmula. O diretor Seri disse que você tem estado sob muita pressão ultimamente e precisa aliviar o estresse. Aprendi algumas técnicas de massagem com minha mãe. Talvez da próxima vez eu possa lhe dar uma massagem para aliviar seu estresse. É uma boa massagem? Hel perguntou com um sorriso, o forte fluxo de ar despenteando seu cabelo preto, seu rosto bonito brilhando com um sorriso encantador no céu. Sim, Cara murmurou, seu rosto corando de vergonha, e passou voando por Hel com um bang voando para frente. Capítulo 237. O pico mais alto de New Krypton tem uma altitude de 2.230 metros, composto de granito. No inverno, há acúmulo de neve no topo, e há relíquias de geleiras antigas. Abaixo de 1.700 metros, há principalmente florestas. Originalmente, era um Monte Kosciuszko na Austrália. Mais tarde, depois que Hel fincou a bandeira de New Krypton aqui e declarou o estabelecimento de New Krypton, este se tornou um pico mais alto de referência. Athena propôs usar o pico mais alto como portal de coordenadas para conectar o Reino Divino e Nova Krypton, o que foi permitido por Hel. Então, em apenas 2 meses, o pico mais alto passou por mudanças terríveis em comparação ao antigo Monte Kosciuszko. Athena usou magia para promover o crescimento de várias plantas mágicas no pico da montanha, despejando um pouco de energia mágica do Reino Divino, prendendo-a dentro do alcance do pico mais alto, uma área de 9.800 km², repleta de rica energia mágica. O pico mais alto tem várias plantas dotadas de sabedoria, com elfos saltando e fadas rindo, formando uma atmosfera mágica. Vários cangurus e coelhos absorveram as mudanças na energia mágica e se tornaram guardas da cidade mágica no pasto da floresta perto da altitude mais alta de 1.700 a 2.100 metros. A cidade mágica no meio do pico mais alto começou a recrutar criaturas com qualificações mágicas do mundo todo, independentemente de nascimento, gênero ou espécie. Contanto que você tenha potencial mágico e esteja disposto a se juntar a New Krypton e se tornar um membro do New Krypton Magic Department, você pode receber altos níveis de suporte de recursos, benefícios e até mesmo orientação da renomada Athena. No futuro, você pode conquistar as estrelas para New Krypton e realizar o sonho de se tornar um deus, imortal para sempre.
A cidade mágica de New Krypton é repleta de bosques estranhos e edifícios peculiares que se erguem do chão, com pessoas e cangurus caminhando lado a lado, criando uma atmosfera de novidade e diversão. Mais importante, Athena é muito boa em lidar com pessoas, lembrando constantemente a muitas criaturas mágicas que elas são membros do Departamento de Magia de Nova Krypton, súditas do Imperador de Nova Krypton e seres mágicos que representam a glória de Nova Krypton. Sem estabelecer seu próprio prestígio em particular, tudo gira em torno de Hel, o Imperador de Nova Krypton, o que deixa Hel muito satisfeita. Hel, como Imperador, não quer que o Departamento de Magia criado por Athena conheça apenas Athena e não saiba quem é o mestre de Nova Krypton. Hel parou no ar, e Kara, com um rubor nas bochechas, olhou para esta cidade mágica emergente, passou por muitos edifícios estranhos e criaturas mágicas, e viu pessoas de vários países da Terra entrando na cidade mágica para passar por testes de aptidão mágica, quase todos saindo decepcionados. Mas Hel nunca deixaria pessoas esperançosas se desesperarem. Aqueles que não tivessem qualificações mágicas receberiam treinamento básico de meditação mágica na cidade mágica, contanto que tivessem sucesso em seu treinamento e atendessem aos padrões mínimos da cidade mágica. Eles ainda poderiam se tornar membros do Departamento de Magia de New Krypton. Seja o florescimento tardio ou talento inato extraordinário, Hel quer todos eles. Apenas os recursos da Terra no universo dos três corpos podem facilmente sustentar New Krypton. No futuro, não será um problema sustentar um exército mágico que seja centenas ou até milhares de vezes maior que o Olimpo. O problema atual é que há menos criaturas com potencial mágico, e o conjunto de talentos é realmente muito pequeno. Os kryptonianos são menos sensíveis à magia do que as pessoas comuns, eles não fazem parte do mesmo sistema. Mas não quer dizer que os kryptonianos sejam completamente incapazes de magia. Pelo menos entre os milhões de kryptonianos restantes, ainda há dezenas de pessoas com aptidão comum para magia que podem aprender magia, incluindo Hel. Vamos até lá. Depois de ver a cidade mágica, Hel assentiu e voou em direção ao pico envolto em névoa. Isso já estava bem claro, e Kara, entendendo que Hel a tratava como sempre ciente de sua presença em seu coração, concordou docemente e seguiu Hel até o topo da montanha. A neve no cume era tão brilhante quanto cristal, refletindo lindas luzes de arco-íris. No topo, havia um enorme portal vazio. Somente com prova de identidade do Departamento de Magia de New Krypton alguém poderia ver e entrar neste portal. Em seu próprio reino, é claro, Hel tinha acesso irrestrito. Com Kara ao seu lado, Hel entrou diretamente no portal. Num piscar de olhos, eles entraram no reino divino. A energia mágica aqui era tão densa que parecia permitir a ascensão. Cada partícula era diferente das partículas dos fenômenos físicos. As partículas mágicas aqui eram particularmente fáceis de serem conduzidas, manipuladas e utilizadas pela força de vontade, possuindo propriedades energéticas distintas da natureza física. No reino divino, havia uma enorme esfera com um diâmetro de 87 milhões de quilômetros, brilhando intensamente como um sol, iluminando o território de Hel a 1558 anos-luz de distância. Esta enorme esfera era a autoridade do deus da magia. Hel e Athena colaboraram para criar a autoridade do deus da magia em uma existência semelhante a uma divindade. Esta esfera mágica da divindade tinha uma projeção celestial ativada pelo poder mental de Hel e a essência da magia fornecida por Athena. Por meio da pesquisa de Hel e Athena, eles construíram uma série de novos sistemas mágicos de Krypton do nível 0 ao nível 10, completamente diferente da magia caótica defendida pelo Olimpo. O território que abrange 1558 anos-luz contém vários terrenos e perigos complexos, o suficiente para treinar um poderoso exército mágico neocryptoniano. Vossa Majestade, saudações. Athena, graciosa e radiante, apareceu diante de Hel enquanto ele inspecionava seu território no reino divino. Ela exalava um brilho impecável no reino divino, seu rosto nobre brilhava com uma pureza e brilho especiais, tornando difícil para as pessoas abrirem os olhos. Por favor, apresente seus planos futuros. Hel assentiu, examinando seu território no reino divino. Curiosa, Kara olhou para Athena, testemunhando pela primeira vez o que uma suposta divindade era. Os efeitos especiais por todo o seu corpo eram bastante impressionantes, emitindo uma luz suave e confortável que fez as pessoas gostarem dela imediatamente. Vendo os olhos curiosos de Kara, Athena sorriu e acenou para ela, recebendo um aceno de volta. Athena começou a explicar o plano de treinamento que havia preparado para o exército mágico de Hel. O território do reino divino de New Krypton abrange 1558 anos-luz, incluindo abismos, reinos demoníacos, territórios de feiticeiros malignos e assim por diante. Ao sul fica o Mar da Morte, a oeste estão as tribos do deserto escaldante e da tundra gelada, e não importa em qual direção, não faltarão guerras. Pelo contrário, New Krypton está atualmente fraco no reino divino e também tem que se preocupar com invasões das tribos do deserto escaldante e dos campos de gelo do Ártico. Eles não têm ideia do poder dos deuses em condições de vida tão duras, em vez disso, eles estão interessados em matar deuses para provar sua força. Um excelente oponente para treinar o exército mágico. A região oriental de New Krypton é derivada de outros submundos, onde um ciclo completo de reencarnação pode ser construído para manter as almas dos guerreiros de New Krypton renascidas e revividas. Só leva algum tempo para consertar um dervoro de quebrado. Por meio da explicação de Athena, Hel basicamente entendeu o treinamento futuro do exército mágico e dos inimigos indígenas deliberadamente deixados no reino divino. O sistema mágico já havia sido construído por Hel e Athena. A única coisa que faltava eram pessoas que pudessem usar magia. Comandarei o universo dos três corpos para transportar humanos com potencial mágico aqui para enriquecer o exército mágico dos novos kryptonianos o mais rápido possível. Hel assentiu. Athena concordou solenemente.
Para ela, o universo dos três corpos não era nada mais que o universo em miniatura de Hel, semelhante a uma dimensão de bolso de um deus. Depois, Hel estabeleceu algumas diretrizes gerais, focando principalmente na praticidade do exército mágico na guerra e no uso civil da magia, deixando a maior parte para Athena. Então, ele e Kara retornaram à nave-mãe e seguiram para o universo dos três corpos. Capítulo 238. Quando Hel e Kara entraram no vórtice e entraram no universo dos três corpos, foram recebidos por duas naves de guerra da classe Marshall. Sempre houve uma diferença de tempo entre o universo dos três corpos e o universo DC, com uma semana equivalendo a um ano. Desde o fim da Guerra Espacial até agora, 10 anos se passaram no universo dos três corpos, e ele há muito se adaptou ao ritmo de ser governado por Nova Krypton. Esta foi a primeira vez de Hel no universo dos três corpos. Anteriormente, a estratégia de logística da Dyson Série no Tribor e Universe havia sido retirada. A eficiência de coleta de energia da Dyson Série era muito lenta, não atendendo mais às necessidades de New Krypton. O Sol da Terra no universo de três corpos foi cercado pela dimensionalização de prótons e transformado em um ceifador estelar, colhendo energia de forma eficiente. Agora, a luz solar que brilha na Terra é calculada por zero, fornecendo o dobro da iluminação normal para as plantas e os humanos da Terra. Vale a pena mencionar que Hel integrou a autoridade de máquinas e energia ao núcleo do Zero. Zero, exercendo a autoridade da maquinaria e da energia, tornou-se o deus da maquinaria e da energia, construindo sua própria lógica de existência mútua entre maquinaria e energia. De acordo com Zero, ela própria está progredindo em direção ao movimento perpétuo. O nível de cálculo e utilização de energia de Zero excedeu em muito o pensamento de Hel. Essa diferença é como a diferença entre humanos comuns enfrentando supercomputadores. Hel utilizou Zero e a armadura negra para otimizar sua utilização de energia e melhorar a eficiência da armadura negra a um nível muito ideal. A armadura negra também foi imbuída de conhecimento do espectro emocional obtido das mãos dos guardiões, combinado com o uso de poderes psíquicos, aumentando significativamente a eficácia de combate de Hel. Se confrontado novamente com o cerco de 2 guardiões e 3 deuses, Hel não precisa mais ativar o portal espacial dentro de suas celas. Ele é o suficiente para derrotá-los. Após confirmar que não havia grandes guerras na Terra DC, Hel enviou o núcleo de Zero para o universo dos três corpos, tornando-se o comandante supremo de guerra do universo dos três corpos, preparando-se para expandir e conquistar o universo dos três corpos. O corpo principal de Zero, a nave-mãe Zero, ainda existe no lado distante da Lua DC como um canal de suporte. Hel usou sua visão penetrante e microscópica para escanear a Terra dos três corpos. A Terra dos três corpos basicamente se tornou um enorme centro de pesquisa e arsenal, com foco no espectro emocional. Anteriormente, Hel havia transformado vários anéis de lanterna verde em transformadores. Esses anéis de lanterna verde transmitiam informações sobre sua construção de volta ao Allspark, que Hel extraía e combinava com o espectro emocional fornecido pelos guardiões do universo. Ele agora estava pesquisando na Terra de três corpos e produzindo resultados significativos. A maior conquista foi a entidade dimensional do pensamento. É um tipo de ser que, contando com a força de vontade combinada com a energia emocional implantada nele quando ainda tinha um corpo físico, pode sobreviver completamente após a destruição de seu corpo físico e existir como uma entidade intangível e sem forma, capaz de se transformar em uma forma tangível e material a qualquer momento. Semelhante a um fantasma quântico, mas não é uma existência de nuvens de probabilidade. Em vez disso, ele existe por meio de sua própria consciência e emoções. A função mais OP desta entidade dimensional do pensamento é servir como espião na guerra, possuindo organismos biológicos, lendo seus pensamentos e controlando suas ações. Essa tecnologia de ponta desenvolvida no mundo dos três corpos por meio da pesquisa do espectro emocional foi mantida em sigilo por Zero e começou a estabelecer uma força secreta de espionagem interestelar, conhecida apenas por alguns oficiais de alto escalão de Nova Krypton. Por outro lado, o uso comum da força de vontade para manifestar objetos, como os anéis do Lanterna Verde, foi replicado com sucesso. No entanto, devido às diferenças nos materiais e nos guardiões do universo, muitas funções estavam faltando. Mas com o suprimento fornecido por Zero, o deus da máquina e da energia, absorção extra de energia e várias mudanças de habilidade foram adicionadas, evoluindo para um novo anel do Lanterna Verde, tornando-se os anéis do infinito do novo corpo de Krypton Will. A única desvantagem é que este não é um tipo universal. Para liberar todo o poder dos anéis infinitos, são necessários seres igualmente firmes. Na Terra dos três corpos, alguns indivíduos que foram detectados como compatíveis com o uso dos anéis de força de vontade começaram a formar um novo Will Corps. O comandante deste Will Corps é Thomas Wade, com Zanbei Ui como vice-comandante. No entanto, como esse Will Corps ainda não passou por testes de campo de batalha, nenhum de seus membros tem patentes militares. Eles estão esperando um teste em batalha para se estabelecerem oficialmente na intelectualmente baseada New Krypton. Athena enviará um lote de orbes de cristal para testar a aptidão mágica. Hel ordenou aos 170 líderes da Terra dos três corpos de sua grande câmara, adornada com ouro e joias. Zero governava toda a operação da Terra dos três corpos, aceitando apenas comandos de Hel, e não aparecia em tais reuniões deliberativas. Atuando como líder interino do Will Corps, Thomas Wade parecia mais jovem do que quando
New Krypton conquistou a Terra dos Três Corpos pela primeira vez. Ele agora tinha o semblante de um homem de 30 anos, exibindo um comportamento severo e resoluto. Quando a Terra dos Três Corpos foi inicialmente conquistada, Wade havia auxiliado clandestinamente Nova Krypton a estabilizar o planeta, reconhecendo a lacuna tecnológica intransponível entre a Terra dos Três Corpos e Nova Krypton. Essa ajuda inesperada lhe rendeu elogios de Nova Krypton, marcando-o como um indivíduo capaz e promissor. Para sustentar a condição física temporária de Thomas, New Krypton administrou uma droga de alteração genética que estendeu sua vida em 10 vezes. Posteriormente, durante as avaliações de força de vontade, sua determinação superou a de todos os outros, levando Zero a promovê-lo diretamente a líder interino do Will Corps. Com méritos suficientes mais tarde, ele pode se tornar um líder permanente, ou ser superado por outra pessoa. Este foi o primeiro encontro de Thomas Wade com o Imperador de New Krypton, o Imperador Interuniverso que havia enviado tropas diretamente para conquistar a Terra dos Três Corpos. Sua juventude e comportamento majestoso agitaram as trajetórias de inúmeras vidas e planetas a cada movimento. Agora, ouvindo Hel falar da possibilidade da divindade, Wade ficou em silêncio. Ao lado de Wade estava Zanbei-Ui, também reconhecido por sua determinação inabalável, nomeado vice-líder interino do Corpo da Vontade. Alto e composto, com olhos firmes e tranquilos, foi também seu primeiro encontro com o Imperador de Nova Krypton, tendo aprendido anteriormente através da propaganda de Nova Krypton. Bei-Ui sabia da habilidade do Imperador de manipular a magnetosfera para criar canais de colisão de partículas superluminais, derrotando 2 guardiões do universo e 3 deuses, com a guerra tão intensa que poderia obliterar sistemas estelares inteiros. Agora, ouvindo Hel falar da possibilidade de deuses, Bei-Ui pensou, a esperança da humanidade está perdida. Que a destruição reine. Capítulo 239. A sala de conferências era magnífica, vasta, com pilares intrincadamente esculpidos e arranjos espaciais únicos, todos acentuando a dignidade e autoridade de Hel sentado na posição principal. Era uma estrutura criada pelos humanos de 3 corpos para receber Hel, o maior e mais coletivamente construído palácio da história humana. Humanos desta terra se consideram tiranos, Hel pensou consigo mesmo enquanto se inclinava em seu assento, cotovelo apoiado no apoio de braço, dedos apoiando sua bochecha. Seu olhar, desdenhoso, deixou os humanos da Terra dos Três Corpos extremamente nervosos enquanto eles prosseguiam com seus relatórios de rotina. Para a população humana em geral, a conquista por New Krypton foi benéfica. Pelo menos a Terra dos Três Corpos foi libertada da invasão da civilização trissolariana, e os trissolarianas não ousaram cobiçar a Terra novamente, mesmo temendo retaliações de New Krypton. Outras questões sociais como estratificação, disparidade de riqueza e guerras humanas foram facilmente resolvidas. Alguns que se recusaram a cooperar foram tratados, principalmente políticos de alto escalão que não podiam aceitar ser tratados como pessoas comuns, perdendo todos os privilégios e distinções. Eles já haviam incitado muitas pessoas comuns a resistir, mas falharam em desencadear qualquer resistência significativa. Por fim, eles demonstraram suas capacidades e se juntaram à grande família New Krypton. Quanto àqueles que nutriam ambições secretas de derrubar Nova Krypton, não havia sentido em alimentar tais fantasias. Em 20 anos de domínio de Novo Krypton na Terra dos Três Corpos, à medida que a nova geração de humanos crescia, ninguém desejaria a Era dos Estados em guerra nesta Terra. New Krypton era o futuro deles. Acima estão os vários projetos concluídos e em andamento pela raça humana na Terra na última década. Shen-Shin, com seu comportamento clássico, vestida com o traje digno de New Krypton, apresentou o relatório sucintamente, mas significativamente. Ela se sentiu um tanto desconfortável, temendo que os esforços humanos pudessem não ser suficientes para apaziguar o imperador diante dela. Hel assentiu sem muita preocupação. Ele não era um tirano. Enquanto as coisas progredissem firmemente de acordo com seus planos, estabelecer uma nova Krypton estável e harmoniosa era tudo o que ele desejava. Ele não tinha pressa em relação aos assuntos da Terra dos Três Corpos, porque havia muito tempo no futuro para desenvolver o universo dos Três Corpos em sua base logística. Além disso, o universo dos Três Corpos não era urgente. Se um conflito surgisse, as civilizações de nível divino no universo dos Três Corpos provavelmente tinham a habilidade de destruir este universo. Então Hel não teria chance contra elas. O universo de Três Corpos estava longe de ser seguro. Seria uma guerra de proporções astronômicas. O que está acontecendo com os trissolarianos? Hel perguntou calmamente, apoiando o rosto com a mão. Anteriormente, ele havia emitido ordens para integrar gentilmente a civilização trissolariana em Nova Krypton, tornando-a parte de Nova Krypton. Mas depois de 10 anos, ele não viu nenhum sinal de que o povo trissolaran estivesse perdendo a resistência. Christine, chefe do departamento diplomático da nova terra de Krypton, levantou-se com uma expressão de remorso no rosto amigável e pediu desculpas a Hel. Vossa Majestade, é negligência minha. Os trissolarianos são muito resistentes a se integrar à nova Krypton, disse Christine, sentindo-se envergonhada. Ela seguiu as instruções de Hel e não pressionou demais os trissolaranos. Em vez disso, ela tentou expressar a boa vontade de New Krypton e a disposição de aceitá-los por meio das comunicações sofon anteriores dos trissolaranos, apesar da distância de 4 anos-luz. Entretanto, a civilização dos Três Corpos estava em processo de abandonar a Terra devido à descoberta de que os humanos não eram transparentes em seus pensamentos.
Como os Trissolarianos se comunicavam por ondas cerebrais, com velocidades de comunicação extremamente rápidas e sem privacidade ou segredos entre os indivíduos. Sua sociedade era uma ditadura coletiva utópica. Sua cultura carecia de conceitos como mentiras, engano ou ocultação, conhecidos como transparência de pensamento. Isso contrastava fortemente com os humanos, o que resultou em falhas fatais no planejamento estratégico dos Trissolarianos. A iniciativa Valfacers foi lançada para explorar as fraquezas dos Trissolarianos. Quando Nova Krypton conquistou a Terra e foi tão complacente, querendo puxá-los para Nova Krypton, os Trissolarianos imediatamente suspeitaram que Nova Krypton estava tentando enganá-los, atrasando a transmissão de suas coordenadas e atraindo ataques de outras civilizações superiores. Eles suspeitavam que Nova Krypton queria enredar todos eles e garantir que não conseguissem escapar. Então, os Trissolarianos estavam muito vigilantes e desconfiavam completamente das promessas do Departamento Diplomático de Nova Krypton, revelando toda a extensão de suas suspeitas sobre a floresta escura do universo. Principalmente porque os humanos de Nova Krypton e da Terra tinham aparências e hábitos muito semelhantes, e até pensavam de forma opaca. Agora, os Trissolarianos já configuraram transmissões de ondas gravitacionais em sua frota planetária. A decisão cabe ao novo Krypton. Forçados a um canto, os Trissolarianos só podem transmitir suas coordenadas e confrontá-los de frente. Então vamos destruí-los, disse Hel levianamente. Anteriormente, ele só queria ver se conseguia trazer os Trissolarianos para seu novo Krypton. Afinal, ele estava no meio de uma guerra cósmica com a tropa dos Lanternas Verdes e os deuses olímpicos na época e não podia perder tempo lidando com os Trissolarianos. Além disso, Hel também queria integrar os Trissolarans, uma civilização com pensamentos transparentes, em Nova Krypton, para adicionar mais raças cósmicas a Nova Krypton. Com apenas 3 raças em Nova Krypton, os Transformers, os Kryptonianos e os humanos comuns, era um pouco escasso. Agora, eles tinham tido uma chance por 10 anos, e ainda estavam tentando a sorte. Eles realmente achavam que New Krypton era tão paciente? As leis da floresta escura no universo são realmente assustadoras, mas Hel acreditava que havia acumulado o suficiente. Com Zero se tornando o deus da maquinaria e da energia, superando a vida inteligente comum, transformando-se do All-Spark em uma verdadeira forma de vida mecânica e integrando-se à autoridade da maquinaria e da energia, ela havia alcançado um alto nível. Era hora de aprender e entender mais sobre o conhecimento tecnológico do universo dos 3 corpos, para se levar ao próximo nível. É hora de enfrentar as civilizações avançadas do universo dos 3 corpos, usando as mãos dos Trissolarianos para atrair algumas civilizações avançadas. A Legião Mágica, a Legião Kryptoniana, um grande número de seres clonados e as poções genéticas para a superhumanização de toda a população da Terra virão de outro universo para nos apoiar. A partir deste momento lançaremos uma conquista do universo começando pelos Trissolarans, sob o comando total de Zero. Em poucas palavras, Hel decidiu dar início à fase inicial da guerra contra o universo dos 3 corpos, começando pelo principal antagonista da obra original, para fazer contato com civilizações avançadas. Os humanos na sala de conferências estremeceram em uníssono e responderam junto com os outros. Entendido, Majestade. Capítulo 240. Após determinar a direção geral dos Trissolarans, Hel retornou à nave-mãe Zero na Lua com Kara. Hel não tinha medo do fracasso da conquista do universo dos 3 corpos, nem se importava muito com as perdas na Terra dos 3 corpos, contanto que Zero estivesse seguro, ele poderia aceitar. Zero era aquela com quem ele tinha a conexão mais profunda. Mesmo que ela morresse no universo dos 3 corpos, ela retornaria ao All-Spark e seria ressuscitada pelo poder psíquico de Hel, sem preocupações. Ele estava mais interessado em ver até onde Zero poderia ir no universo dos 3 corpos. A expectativa de Hel sobre ela era que ela pudesse substituir a maior civilização de nível divino no universo dos 3 corpos, a Zero. Após retornar à nave-mãe Zero, Kara foi buscar conselhos de Seri. Depois de inspecionar todas as cidades e definir a direção geral, Hel ficou muito satisfeito com tudo que havia criado e estabelecido. Seu poder estava progredindo na direção que ele vinha buscando, pouco a pouco. Para estabilizar tudo isso, o CP de Force era necessário. Hel levantou o voo do chão e voou pelos corredores frios do Zero, onde a maioria das pesquisas biológicas e físicas já haviam sido organizadas na superfície e nos reinos divinos de New Krypton. Não havia muitas pessoas restantes na nave-mãe Zero, fazendo-a parecer deserta e fria, sem a agitação anterior. Voando pelos corredores, ele chegou ao laboratório onde o Flash estava preso. O Flash foi aprisionado em uma câmara de isolamento supercondutora, inconsciente. Ocasionalmente estimulado por pesquisadores para ativar sua atividade celular e extrair sua força de velocidade para pesquisas. Hel deu origem a um número infinito de universos paralelos com a força da velocidade, tornando-se a fonte dos outros HLs, firmemente estabelecidos neste universo. Mas o que ele trouxe do vórtice não foi o suficiente, incluindo Seri, o All-Spark, Zero e outras vidas e objetos criados por ele, que não pertenciam a este universo e eram difíceis de sobreviver de forma estável neste universo. À medida que Hel trouxesse mais e mais do vórtice, este universo se tornaria cada vez mais instável e um dia seria esmagado por este universo. Não houve reação do universo agora porque o que ele trouxe ainda era muito pouco. Para a escala do universo, o material de 1 ou 2 sistemas estelares não interromperia sua operação normal, mas houve avisos da reação da força de velocidade. Um dia, as enormes engrenagens da máquina do universo iriam render implacavelmente por causa de uma noz presa em suas engrenagens. Aquela noz era tudo que Hel trouxe de volta. Hel teve que tomar providências com antecedência para preservar o poder que havia estabelecido. Evitar ser esmagado impiedosamente e se tornar parte disso era a melhor maneira. E CP de Force era o alvo que Hel tinha que conquistar. Vossa Majestade.
O professor Kindar, ao ver a chegada de Hel e trocar cumprimentos, não pôde deixar de franzir as sobrancelhas profundamente, seus olhos flexíveis tão calmos quanto um lago, sua expressão serena enquanto ele relatava a Hel. A situação da pesquisa não está boa, Vossa Majestade. Além de algum progresso em nossa pesquisa na Fortaleza da Solidão, atualmente não conseguimos fazer mais nenhum avanço na compreensão da Speed Force. Franzindo a testa profundamente, o professor Kindar ficou muito confuso. Com base nos movimentos de alta velocidade do Flash, eles sabiam que a Speed Force era um poder com imensa aceleração e proteção. No entanto, sua pesquisa revelou apenas alguma energia cinética primitiva transformada em reações de radiação de arcos semelhantes a relâmpagos. Esse fenômeno alterou completamente a compreensão da física do professor Kindar. Mesmo que isso derrubasse seu entendimento, com base na manifestação externa da Speed Force, logicamente, deveria ter havido algum progresso. Poderia até ter havido alguma resistência. Em relação à pesquisa, o professor Kindar hesitou e disse: Vossa Majestade, parece que há uma força por trás da força de aceleração que está recusando nossa investigação. Speed Force deu ao professor Kindar a impressão de que estava sendo controlado, que era seletivo e que reconhecia certos indivíduos. Somente com seu reconhecimento alguém poderia utilizar seu poder. Essa quinta força do universo, o poder do tempo, não era algo que pessoas comuns pudessem pesquisar. Hel acenou com a mão, e as paredes brancas do laboratório projetaram registros de pesquisa formando um livro. Os dedos de Hel rolaram rapidamente pelas páginas projetadas enquanto seus olhos absorviam rapidamente a pesquisa sobre Speed Force desde seu retorno do passado. Claramente a força de velocidade de Barry, o Flash, resistiu a tudo do mundo exterior. Isso foi o resultado de Hel usar a força de velocidade do Flash para se dividir em universos paralelos de outros HLs. A Speed Force escolhe seus usuários? Hel não pôde deixar de se perguntar. Pelo que ele sabia, a força de velocidade deveria ser como uma parede de força de velocidade. Uma força do tempo desse calibre não deveria ter uma consciência clara. Ele obedeceria apenas ao instinto, mantendo a existência, equilibrando o universo, sem inteligência antropomórfica. Porque quando a inteligência antropomórfica aparece, até mesmo processos de pensamento sutis podem levar a erros entre as engrenagens. Talvez seja por causa desses erros que o Flash precisou ser escolhido, dando origem ao Flash Reverso. Entretanto, Hel também sabia de outro boato sobre a Speed Force, de que ela foi criada pelo próprio Barry, que era sua fonte. Speed Force foi criado pelo próprio Barry. Quando Barry foi atingido por um raio, Speed Force começou a emergir e influenciar o tempo e o espaço. Barry era como um gerador, fornecendo energia contínua para a Speed Force a cada passo que dava. Mas agora, Hel dispensou os registros de pesquisa projetados à sua frente e olhou para o Flash aprisionado na câmara de isolamento supercondutora. Se a força de velocidade foi criada por Barry, então era um pouco difícil entender por que o criador da quinta força do universo, o Flash Barry Allen, com tanto poder, estava agora aprisionado por ele. O criador de tal poder divino era tão fraco, tão facilmente capturado e aprisionado. Hel achou difícil de acreditar. Ele ainda acreditava que foi a Speed Force que escolheu Barry Allen, não que ele criou um poder tão grande. Mas ao mesmo tempo, ele teve uma ideia. Se Barry Allen realmente criou a Speed Force, então por que ele não poderia criar sua própria velocidade divina? No mínimo, ele deve ser capaz de usar a Speed Force para integrar suas próprias habilidades cinéticas temporais adormecidas e estabilizar tudo o que ele trouxe do vórtice de viagem no tempo. Continuem a monitorá-lo, respondeu Hel, ordenando que seus pesquisadores continuassem detendo o Flash. Então se virou e partiu para a câmara de meditação profunda da nave-mãe. Como a força de velocidade neste universo já havia sido usada e estava começando a resistir, talvez a força de velocidade em outros universos pudesse ser usada por ele. Seu vórtice espacial nunca deixou de decepcionar. Sentado na plataforma de meditação, Hel concentrou seus pensamentos. Eu irei para um universo com uma força de velocidade. Aprenderei sobre ela, a manipularei, controlarei e a criarei. O vórtice de viagem no tempo apareceu lentamente diante dele. Hel saltou para dentro dele, indo para outro universo.